gente! Tudo bem? Sejam bem-vindos ao Trio em Cena, primeiro episódio falando sobre filmes. Estamos muito animadas. O tema de hoje são nossos filmes favoritos para mostrar a que viemos. E nós vamos começar pela Larissa, porque o filme dela é mudo. Então, juntou aí uma sequência excelente. Vamos lá? Larissa, é com você. Então, gente, no outro vídeo que a gente falou, né, nossas apresentações, eu falei que esse filme é o filme preferido da minha vida. Ele foi lançado em 1928 pela Universal, que estava trazendo aí, né, filmes um pouco mais melodramáticos. Muita gente Uhum. acha, inclusive, que esse filme, ele é de terror, mas ele é um melodrama, né? E um melodrama, assim, excelente. Ele foi dirigido pelo Paul Leni, que foi um diretor alemão que trouxe muito do expressionismo pra gente. Ele é interpretado pelo Conrad Veidt, né, que foi um ator também muito famoso na época do expressionismo alemão, que fez inclusive o Gabinete do Dr. Caligari, né, de 1920. A gente tem a Mary Bean também, que foi a Dia, que também foi a Christine Dieck, que o Fantasma da Ópera também é um ótimo filme pra gente trazer ali. A gente tem um elenco ali maravilhoso. Não vamos esquecer do Brandon Routh também, que é o Barque Pedro, que fez o Corcunda de Notre Dame também, de 1923. Então, o que acontece? A gente vai seguir ali o Rei James II, que captura o nosso querido Gwynplaine, né? Que é filho do Lord Clancharlie. O Lord Clancharlie, ele não abaixou a cabeça, né? Não quis seguir o James II e ele acabou sendo capturado e o filho dele acabou sendo entregue para os comprachicos, né? Na época que eram ciganos que estavam ali nas terras, que faziam cirurgias à carne viva, sim, gente. E eles acabaram esculpindo um sorriso eterno no rosto do nosso querido Gwyn, que ficou, né, ali. O pai dele acabou sendo morto no começo, inclusive, né, meninas? É um começo de filme, assim, muito impactante, Uhum. porque você vê, assim, o olhar do pai dele, e inclusive é o Conrad Wade É o que mesmo faz. ator, né? É o mesmo ator. E tem um plano ali, né? Uma fotografia que você vê de cima o olhar dele, o desespero que ele tá sentindo. Ai, gente, é um sabor falar desse filme. E ele acaba sendo morto dentro, né? De uma dessas armas de tortura da época, que era a Dama de Ferro. E é muito interessante que, nesse momento, ele tem uma frase muito impactante, que a gente vai ver muito nesse filme, né, que eles falam muito sobre Deus e religião, e ele pede, né, em prece, que Deus ajude o filho dele, porque ele já está partindo. Eu não li o livro do Vitor Hugo, mas em algumas resenhas que eu li, algumas opiniões, falam que essa é uma cena muito fiel ao que está escrito no livro. E aí a gente segue, né, esse garoto durante essa noite. Ele, por estar ali com os comprachicos, ele acaba indo em direção ao navio, porque o rei James, né, depois que já fez toda a barbaridade, resolveu que os ciganos não poderiam ficar na Inglaterra, né? Então, ele quis que todos saíssem de lá. Então, todo mundo se reuniu no barco para ir embora, para fugir dali. Só que quando ele chegou ali, os ciganos disseram que não queriam ele, porque eles não queriam provas daqueles crimes que eles cometeram. E aí a gente vai ter ali o Dr. Hardcone, né, dizendo que ele quer levar sim o menino, porque o menino é dinheiro, né? Capitalismo selvagem. Quer levar o menino ali, só que eles não deixam que ele leve. Então, nosso querido Gwynplaine fica para trás, ali, né, à deriva, no frio, e ele caminha pela noite. Ele chega em um determinado lugar que a gente vê que é um lugar onde as pessoas são enforcadas pelos seus crimes, e ele encontra uma mãe com um bebê no colo. Essa mãe, né, morreu já de hipotermia, não deixa claro por que ela tá ali, mas assim, a minha percepção é que talvez ela esteja ali porque o seu marido, né, ou o pai da neném, provavelmente foi morto ali, ela estava ali, e ele leva a bebê. Ele anda durante a noite inteira e ele dá de cara com a casa do Dr. Ursus, né? Que tá ali também, que o cachorro homo, ele é muito importante, tá? Cachorros são muito importantes nesse filme. Cachorro de 30 anos. É. E aí ele traz o nosso pequeno Gwynplaine ali para dentro da casa e fica ali. Ele, no primeiro momento, ele não percebe que o Gwyn tá
carregando a bebezinha que é a Deia, né? Inclusive, ele ainda olha pra cara dele e fala assim, nossa, mas vocês são dois. E aí ele tira, né, a bebê, e aí o Ursus começa a fazer uns exames, realmente existem exames pra gente ver, né, como que se o bebê é cego, e ele descobre, né, que a Deia é cega. E nesse momento, o Gwyn, ele tá olhando pra cara do Ursus, e o Ursus fala pra ele assim, pare de rir. Pare de rir, você está rindo, não é para você rir. E aí ele descobre o que os Comprachicos fizeram, né, no rosto do nosso querido Gwyn. E é assim, essa primeira cena é muito impactante, porque é uma maquiagem muito bem feita, inclusive era uma prótese que eles colocaram, né, no rosto da criança. E você vê, assim, o quão mal o ser humano pode ir, né? E pode chegar nesse momento. E o que eu achei impressionante foi a criança fofinha, assim, toda Sim. bonitinha, com Com aquele aquele negócio sorriso maléfico, né? ali, assim, foi realmente, tipo, caraca. Sim. E aí a gente vê, né, que ele acabou se tornando um ator, inclusive, né, a peça deles é chamada do Homem que Ri. Ele foi transformado em um palhaço. E, então, todos os lugares que eles vão apresentando, né, todo esse teatro deles. E a gente percebe que o Gwyn e a Dia, eles criaram um relacionamento, eles criaram um sentimento. Inclusive, a gente fica até boquiaberta da beleza da Mary Philbin aqui, né? Ela está lindíssima, maravilhosa. E eu acho muito interessante também porque esse filme, ele não foi totalmente mudo, porque ele teve uma trilha sonora que era uma coisa muito diferente. E eles estavam passando ali, né, a transição do cinema mudo para o cinema falado. Então a gente tem vários elementos muito legais. E uma coisa que eu acho maravilhoso nesse filme é que a trilha sonora, ela é extremamente impactante e ela é como uma poesia no seu olhar. É impressionante. Quando os dois estão juntos, eles têm aquele toque. Na verdade, eles têm três músicas diferentes nessa trilha sonora. No momento que ela tá fazendo carinho com ele, é uma trilha sonora diferente. O momento que ela está tentando tocar o rosto dele é uma trilha sonora diferente. E o momento que os dois estão abraçados é uma trilha sonora diferente. E muda uma coisa muito pequena, uma composição assim, muito pequena. Falem um pouco, gente, porque eu preciso tomar água. Não, eu fiquei muito feliz de ver esse filme, porque eu não conhecia ele. Inclusive, eu caí num buraco de ler toda a Wikipedia e ficar procurando sobre a Deia, a atriz que faz a Deia, porque ela se aposentou muito cedo, né? Eu fiquei vendo Sim. o vídeo dela quando o Coisa morreu, que apareceu ela. Meu Deus, esqueci o nome dele agora. O Rudolfo Valentino. Caí nesse Ah, vídeo é. dela no enterro dele falando nos anos 80, porque era o único vídeo que tinha dela. Mas eu fiquei muito feliz porque, assim, expressionismo alemão é uma coisa que falta um pouco no meu repertório, sabe? Eu não vi muito e Sim. na faculdade também não estudei muito. Eu só tinha visto, sei lá, Nosferatu e M e Metrópolis. Então, eu fiquei muito feliz com isso, porque primeiro que eu não conhecia essa história do Vitor Hugo. Uhum. Eu só li, do Vitor Hugo eu só li o Corcunda de Notre Dame, então, gente, esse é o momento que eu assumo que eu nunca li Os Miseráveis. É. Tá na minha lista, tipo, never. Nunca lerei. Eu E tá comecei. tudo bem. Eu amo musical, eu comecei, mas eu nunca li. Não, mas eu amei a história. Eu achei o filme lindo, lindo, mas assim, novamente, né? Porque antigamente as pessoas sabiam usar luz em cinema, que hoje em Sim, dia não existe, né? Então, só de sim. ver assim, essa coisa linda, eu fiquei tão feliz. Eu falei, gente, que lindo. Mas olha que filme deprimente. Então, mas o que que acontece? Eu entendo. Mas o que que acontece? Aquelas, vou Não, militar pelo eu amo filme. filme deprimente. Eu amo filme deprimente. É só Sim, um, né? gente, mas é impressionante que são assuntos que a gente está falando hoje, eles já falavam naquela Uhum, época. Quando a sim. gente vê o parque sendo financiado pela monarquia para deixar as massas Uhum. felizes, gente, aquilo ali foi tipo assim, meu Deus do céu. Tem tanta gente falando, ai, porque é cultura. Gente, eles já estão abordando isso no cinema há não sei quantas mil bolinhas atrás. Vocês estão vendo que o poder emana do povo? Não tem jeito, não tem jeito. E a gente vê, né, o Gwynplaine, ele, a gente sabe que ele é um lord, né?
visto da nossa outra parte. Quando ele chega nessa cidade, tem um ponto que me deixa com muita raiva do Ursus. Porque o doutor está ali, só que ele está mais velho. E ele, quando olha, né, o Gwyn ali sendo apresentado, ele lembra do que ele fez e ele faz essa ligação, né? O homem que ri, o rapaz, a criança que eu esculpi o sorriso. E aí ele tá conversando com o Ursus. E é uma coisa que, assim, me deixou revoltada. Por quê? Enquanto eles estão conversando, ele fala que ele também tem um monstro. E o Ursus não fala nada. E ele pega e fala: eu tenho uma vaca com 2 narizes. Não, minto, eu tenho um porco com 2 narizes e eu tenho uma vaca com uma perna. Eu também tenho monstros e eu vou levar eles para apresentar na feira. O Ursus não falou nada. Ele falou assim: como assim você está comparando o meu filho com outros animais? Isso aí é uma coisa que eu peguei no coração, tá? Isso aí, ó, foi um negócio assim, ó, que eu fiquei muito chateada com o Ursus. É aquele teatro de curiosidades, e Sim, que era aberrações e tal. Tinha muito. muito no Eu queria. Curioso Caso de Benjamin Button, tem Inclusive, O tem um P.T. também. Barnum, filme. né? Que eu odeio aquele homem e eu Isso. odeio aquele musical. Eu nunca vi, nunca vou ver, porque eu acho um absurdo transformar a história dele em uma coisa positiva. Mas, bom, Qual? desculpa. O Grande Showman. Ah, É, não, eu não sei, não conheço o plot. É Mas sobre o é do circo do tipo P.T. as Barnum, né? pessoas com alguma forma de deficiência e tal, e aí se transforma em É. objeto de, né, É que enfim, o de P.T. desenho. Barnum, Como ele era uma pessoa isso que, hoje em tipo. dia, ainda com. Mas é uma discussão muito É. tensa para se ter, Não, eu assim, só queria enfim, fazer um comentário que o P.T. continua. Barnum era, de fato, ele maltratava as pessoas que trabalhavam pra sim. ele, Não, entendeu? Ele era uma ele péssima pessoa. tratar pessoas com Animais. deficiência como criaturas, É. assim, Tem como até um filme, monstros. eu acho que é de 1932, que é Freaks, que Sim, o fala muito Freaks, sobre é. isso. Aham. É um Fala filme muito muito sobre bom, isso. diga-se de Não. passagem. Mas Vai entrar na nossa lista. põe na lista que é bom. Faz muito tempo que eu não vejo, inclusive. O problema do musical do P.T. Barnum é que eles fazem como se ele fosse, tipo, uma boa pessoa, sabe? Que tá dando Sim, Eu emprego. não fazia ideia que era sobre isso, o Grande É, Showman. Tipo, eu sim. achava que era. Não sei o que que eu achava, na foi um verdade. filme que eu Nunca parei pra boicotei. pensar. Pois é, eu boicotei essa porcaria. E aí Ai. a gente chega numa discussão muito grande que é as pessoas não reconhecem ele como ser humano. As Uhum, pessoas reconhecem ele como se ele fosse uma peça de teatro. Inclusive, nesse ponto também eu acho maravilhoso que corta e a gente vai ver ele com a Deia. E eles estão conversando, e eu até marquei aqui, porque a Deia fala uma coisa muito marcante. Ela fala: Deus fechou os meus olhos para que só eu pudesse ver o verdadeiro uhum. Gwynplaine. Cinema, cinema. E na hora que ela fala isso, ele tá na frente do espelho e ele começa a fechar a portinhola da onde ele tá e tem uma imagem do teatro, né, que é o símbolo do teatro. Gente, quando eu vi aquilo ali, eu falei assim: fala minha Nossa Senhora, que coisa bela, que coisa linda. E o Ursus vê essa questão do relacionamento dos dois, né? Ele vê que ele tá apaixonado por ela e tal, e ele pega e fala: por que a gente não casa vocês, então? Vamos, né? Vamos falar em casamento. E aí a Deia olha para ele, pro Gwen, e fala assim: por que toda vez que a gente fala de casamento, você se afasta de mim? E aí é outra frase muito importante que ele fala: Deia, eu não tenho nem o direito de te amar. Vocês têm noção o quanto ele tá machucado, magoado dentro de si, dele pensar que ele não tem o direito de amar? Gente, isso pra mim, olha, não tem como, cara. Não tem como. Esse filme é cinema com C maiúsculo. É muito bom. E a gente, né, vai indo. E quando ele fala isso pra ela, é porque ele realmente tem a vergonha, né, de toda essa situação. A população atrás começa a rir dele. E nesse momento que começa a rir dele, ele desiste de falar aquilo que ele sente realmente pra ideia. Gente, perfeito. Aí a gente vê, né, que o doutor tá ali em cima dele
E o doutor manda um serviçal para dentro do palácio levar uma mensagem para uma das duquesas, que é a Josiane. Só que quando ele chega ali, ele dá de cara com aquele bobo da corte que era do James II, né, que é o Burke. E ele chega, o serviçal dá de cara com ele fala, não, então entra comigo para dentro do palácio que eu vou te levar essa carta para ela. Outra coisa que a gente aprende, talvez também ser... Não vou falar. Mas vou falar assim. Às vezes, ele saiu de bobo da corte para ser o companheiro da duquesa. Vocês estão entendendo? Ele foi passando ali a perna e a rabiola em todo mundo e ele chegou, né, nesse aspecto alto dentro da monarquia. Eles entram lá, só que ele é muito esperto. Ele deixa esse serviçal olhando lá a Josiane, né? Tomando um banho ali, né? E ele pega a carta. E quando ele lê a carta, ele vê o doutor falando: você, duquesa Josiana, está usando de um posto que não é seu. Por quê, né? O Lorde tem um herdeiro que o Lorde, ele tem um herdeiro e você está tomando o lugar dele. E o que o Burke fez? Pensou, vou passar na frente, não vou falar para Josiane. E a gente também percebe nesse momento, né, quando ele vai falar com ela, que ela também é uma pessoa desgostosa. É uma mulher desgostosa demais. Primeiro porque ela acha que ninguém tem valor, já percebe, e que ela também se acha muito inteligente. É ali, né, de todos. Ele fala uma frase que marcou bastante também, que eu acho muito assim, porque ela dá uma humilhadinha ali nele, que eu também não vou passar pano, né, pra ela, tem que humilhar mesmo. E aí ele olha pra ela e fala assim: minha duquesa, a Eva, porque o macaco cuspiu maçã nele. E aí ele fala: minha duquesa, a Eva também perdeu a sua liberdade por causa de uma maçã. Gente, olha, é lacre em cima de lacre, vou falar a verdade. Dali ele vai falar, né, com a rainha, porque a Josiane está prometida para um dos outros lords que estão ali, né? E a rainha também não gosta muito dela, porque ela tanto fez quanto tanto faz, né? Ela não tá nem aí e por ali foi. E aí ele fala assim, rainha, ele mostra a carta pra rainha, né? E fala assim: olha, a duquesa Josiane não é tão duquesa assim como a gente imagina que ela é. E aí a rainha olha pra cara dele e fala assim: então você precisa descobrir. Aí ele olha pra cara da rainha, que eu vou falar também, a rainha foi um lacre nesse momento. E ele olha pra cara da rainha e fala assim: o que eu posso ganhar, né, com vossa excelência sobre isso? Aí ela olha pra cara dele e eu rachei de rir, porque ela pega e fala: eu ainda tenho a Dama de Ferro. É melhor que você ache, sim, esse homem. Cara, eu chorei largada, assim, da minha barriga doer de tanto chorar. E aí a Só um gente... parênteses aqui, a Dama de Ferro é uma estrutura de tortura. Para quem assistiu Matilda, que era tipo, aquele caixão de ferro que tinha os espetos quando fechava, né? Era o Cavaleiro Sem um Cabeça artefato. também. É um artefato de tortura. É isso. Então, assim, eu achei um lacre quando ela falou isso pra ele. Porque ela colocou ele bem assim, né, no lugar dele de serviçal que gosta de passar a perna em todo mundo, né? E aí a gente tem... Outra coisa que eu achei muito interessante aqui é que a gente acha, né, que tem uma certa elite que é fubanga, e realmente é, porque todo mundo tá envolto com a rainha, escutando uma música super chata, todo mundo dormindo, mas todo mundo sendo obrigado a ficar ali. Eu dou uma boa risada com isso, porque a gente vê, né? Esse filme também tem muitos elementos de comédia, que eu acho maravilhosos. Aí a gente volta, né, para dentro do núcleo do Gwyn e da Deia, e a gente vê que eles vão fazer essa apresentação. Só que a dona Josiane foi para a cidade e ela ficou ali com os rufiões, né? Ali bebendo, divertindo, assim, sendo bem. E ela nem aí pro que estava acontecendo com a rainha. Ela tava pouca coisa, poucas ideias. Só que quem que encontra ela lá? O noivo dela, que tava, né, fantasiado de palhaço também, curtindo com outras mulheres. E aí ele fala para ela assim, ó, corre para dentro do palácio que a rainha precisa falar com você. E paralelo a isso, a gente tem o doutor sendo apanhado pelos capangas, né, do
do nosso bobo. Vou falar bobo, gente, para não ter que falar tantos nomes. Ele é capturado. Outra coisa que eu achei extremamente inteligente, porque o bobo foi que tinha vendido o Gwyn para que o doutor fizesse, né, essas mudanças na face. Ou seja, ele está tirando a única prova de incriminação que ele tinha. E aí ele é levado, né, para um lugar ali para ser torturado para que ele passe essa informação. A Josiane, ela volta pro palácio e lá dentro do palácio ela fala que ela quer voltar à noite para assistir a apresentação do Gwyn. E, gente, é maravilhoso. Por quê? Ela volta ali pra dentro, né? Ela vai pra lá. E no momento que eles estão se arrumando lá no fundo, um dos palhaços que trabalha junto com o Wimp fala assim: Nossa, todo mundo tá querendo ver você, né? Todo mundo quer ver você. As pessoas estão aqui pra ver você sorrindo. E é uma coisa que eu acho desesperadora, porque como que uma pessoa sorri com aquela imagem e semelhança dele tão triste, né? E o filme, todas as vezes, o ator Conde é um absurdo, porque quando ele tampa a boca dele, né, você consegue ver ele conversando com o olhar. É impressionante. Você olha para ele e ele consegue passar tudo aquilo que ele tá sentindo. E é muito, nossa senhora, bom, porque você não precisa escutar nada. Você não precisa escutar uma palavra, você não precisa nem ler o que tá ali, você só precisa prestar atenção no que ele fala com os olhos. Poesia. Poesia. Não tem, cara. Gente, ó, eu fico muito feliz falando desse filme. Eu quero perguntar para vocês, o que vocês acharam até essa parte do filme? Então, eu confesso que quando você falou, o Homem que Rio, eu falei assim, tá, não, legal, eu sempre quis ver, mas eu não sabia que era cinema mudo. Quando começou, putz, nem ferrando que eu vou conseguir prestar atenção nisso. O meu cérebro, que só vê coisa na velocidade 2, me ferrei. Vai ser sofrido. E eu não estava preparada para o que veio. Porque, assim, a face do Homem que Ri, a gente conhece porque é o Joker, né? É o Coringa. Sim. É a inspiração do Coringa. E a gente vive uma era que o Coringa tá em todo lugar, né? E então, a capa da edição de O Homem que Ri, do Victor Hugo, que hoje tem no mercado brasileiro, é É a ele. capa da Martin Claret, que é a capa do. É ele num estilo, numa composição meio que art pop, assim. Pop art, né? O que você fala das expressões dele conseguir se comunicar. Eu fiquei assim, e como eu falei, eu achei que ia dar ruim, mas não, eu não consegui desgrudar para ver aonde que ia dar, porque por causa do ator fazendo. Sim. Porque, assim, o contraste, ele conseguir com aquele sorrisão, porque era uma prótese, né? Que era um negócio de Sim. ferro que esticava. Inclusive, ele E teve aí fadiga facial por causa dessa prótese. depois eu li, porque, nossa, né? Tipo, porque Sim, era grande, assim, era muito um negócio grande. bem. E o contraste dos olhos dele, que os olhos dele estavam mostrando o desespero, a dor, a tristeza, com aquele sorriso. Assim, eu Cinema! nunca vi Cinema! algo nesse nível de atuação, assim. E numa Sim. época que você não tinha texto para bancar ou esconder uma atuação mediana, sabe? Assim, era só carão, você só tinha sua expressão, que inclusive isso vai ser um assunto quando a gente discutir Crepúsculo dos Deuses. Isso. Então, assim, sério, eu fiquei chocada, assim. Eu Impactado. achei a coisa mais linda em termos de atuação, em termos de estética, porque quem criou essa estética também nos deu a imagem de Frankenstein, né? Sim. O monstro Frankenstein que a gente tem como o padrão Frankenstein foi criado pelo mesmo artista que criou O Homem que Ri, sabe? Então, eu não imaginava a importância desse filme culturalmente, assim, até hoje. Realmente foi incrível. A Assim. gente tem o sucesso dos monstros da Universal justamente por conta desse Por conta filme, desse. gente. Se E não aí foi uma tivesse época que tinha Frankenstein, o Corcunda de Notre Dame, a Noiva Drácula, do Fantasma da Frankenstein, Ópera. né?
Teve o Fantasma Sim. da Ópera também, tudo a mesma turminha, tudo. E assim, como a Juliana falou, expressionismo alemão. Assim, eu não assisto muito filme mudo, assim, não é. Eu conheço os mais importantes, né? Por causa do Chaplin e tudo mais. Vi o primeiro, o da Lua, como é que é A o Viagem à nome? Lua. O Viagem à Já Lua, eu Lua. assisti e tal. Esses assim, beleza. Mas não os filmes mais assim, tanto que eu nem sabia que o Homem que Ria era mudo, né? E que bom que eu corrigi essa falha de currículo e, e pude ver é, E é muito esse filme. interessante que nossos 3 filmes têm críticas muito semelhantes. São muito semelhantes. Ao entretenimento, né? É, Teatro, Eu cinema ia. sim, e. Eu posso abaixar a vibe por um momento? Porque eu me lembro de uma história pode. triste, mas é que não tem como não fazer relação quando a gente escolheu esses 3 filmes, assim. A Dália Negra, a Elizabeth Smart, né? Que é um Sim. dos casos de true crime nunca solucionados e tal. Ela, justamente, né? Quem matou ela fez esse mesmo sorriso no rosto dela. E ela era uma atriz que estava tentando uma carreira em Hollywood. Sim. E Nossa, foi eu não isso que eu sabia desse fiz. detalhe. É um livro que eu quero muito ler. Tá na É. minha lista de livros esquecidos para ler esse ano. Eu li? Não li. Tá Ah, vendo? então eu não vou te contar o que aconteceu depois que descobriram que ela morreu, porque é muito deprimente. Mas, assim, é justamente isso. E eu fiquei muito impressionada, assim, como esses 3 filmes estavam ligados. Porque logo Cara, me veio a história da Dália Negra na cabeça, assim. Eu não conseguia pensar em outra coisa, por causa do sorriso, da questão de, né, como Hollywood mastiga, como o entretenimento mastiga essas pessoas que são completamente descartáveis, mas que estão tentando alguma coisa, gente, enfim. a gente realmente jogou pro universo, né? Porque veio muito forte com esses 3 filmes. Foi. E aí a gente segue na história, né? E a gente vê a Josiane indo assistir, né? O Gwyn ali fazendo sua apresentação. Tem um momento que o Ursus até fala que ele escreveu essa peça e ela é muito melhor com o tal de Shakespeare. E eu rachei de rir, porque eles fazem, né? Muitas piadas relacionadas a ele. E aí a gente vê o pessoal ali esperando a apresentação. E tem uma hora que um palhaço atrás fala para ele assim: Nossa, Gwyn, que bom deve ser você, porque você não tira a maquiagem de palhaço em momento nenhum. Nossa, gente, na hora que ele fala isso, você olha pra cara assim do Gwyn e você fala: Meu Deus. E aí a apresentação acontece, a Josiane, ela não ri. A Duquesa Josiane não ri em momento nenhum da apresentação. Ela só fica analisando. E é muito interessante porque ela fica olhando para ele, assim, com um olhar de beira a ternura, beira a dó ou beira ao nojo, né? E é impressionante porque quando acaba essa apresentação, ela manda uma carta para ele onde que ela escreve para ele: será que eu não sorri por amor, por pena ou por dó, alguma coisa assim? E aí ela marca e fala assim para ele: olha, eu quero te encontrar hoje à meia-noite, a carruagem vai passar e vai te buscar. Ele lê aquela carta, né, ali atrás, e aí ele fala pro Ursus: Ursus, uma mulher viu meu rosto e foi capaz de me amar. Aí o Ursus olha pra cara dele e fala assim: Mas e a Deia, né? Para de pensar nisso e fique com a Deia. O urso sempre ali falando, não, fique com ela, né? Só que ele não aceitava o amor da Deia justamente por imaginar que só por ela ser cega é que ela amaria ele. Tanto que ele nunca deixa a Deia tocar a boca dele. Ele só deixa ela chegar até aqui na maçã do rosto. Toda vez que ela vai chegando para baixo, ele tira a mão dela, né, e coloca para cima. E aí todo mundo vai dormir, né? Ele pega aquela carta, ele olha aquela carta e ele pensa assim: será que eu vou, né? Ele até quase coloca fogo na carta, só que ele repensa e ele se arruma para ir de encontro com a duquesa. E no momento que ele tá indo, o Homo, né, lembrando, o cachorrinho que é muito importante para a gente, né? Ele vai lá e o Gwyn olha pra cara dele e fala assim: "Não, Homo, vai lá e fica com a Deia". E a Deia escuta ele saindo, ela levanta do quarto, ela desce as escadas ali da frente da carroça e fica. E aí o Homo chega pra ficar ali junto com ela, né?
Ele volta pra ficar com ela e ela começa a chorar ali, esperando ele. Ele chega no palácio, né? E ele encontra a Josiane. E ela, assim, também não vou negar. Ela não presta? Ela não presta, mas ela é uma mulher belíssima, lindíssima. Ela é, assim, uma coisa. Ela estava com uma camisola preta e joias que você fala assim, gente do céu, que mulher linda. E esse momento é um momento também muito desconfortável pra gente. Porque ela começa a abraçar ele e a tentar beijá-lo, né? Tentar fazer uma coisa ali. E ao mesmo tempo que ele não sabe como receber esse carinho, ele vai empurrando, mas ao mesmo tempo ele quer também sentir, né, esse carinho. E ela vai chegando perto. E é uma cena, gente, assim, caramba, que cena difícil de você assistir. E nesse momento extremamente desconfortável. Tipo, você sente assim ele com toda a insegurança dele, mas ao mesmo tempo do tipo, é o que ele quer, né? Porque meio que significa que a ele, sei lá, que alguma mulher, que ele seria digno de qualquer tipo de amor, né? Tipo, é uma cena sim. sofrida. E nesse momento, ela acaba recebendo um aviso da corte, da própria rainha, né, falando que eles já tinham encontrado o herdeiro, né, do Lorde, e que ela seria obrigada a se casar com ele. Inclusive, colocaram, né, que ela seria obrigada a casar com o palhaço ali na escrita. E ela vê aquilo e começa a rir copiosamente. Mas é uma risada... Gente, a atriz também consegue demonstrar de uma forma muito maravilhosa, que é uma risada de desespero. Ela está desesperada, ela tá vendo tudo aquilo que ela tinha, aquele poder que ela tinha, se esvairando pelos seus dedos. Então ela fica assim, completamente doida da cabeça. E aí o Gwyn, coitado, não sabia o que estava acontecendo. Ele fica extremamente triste, ele pega, tampando a boca e sai correndo, indo embora. E durante o caminho, né, ele chega na carroça, ele vê o Homo ali sentado, né, junto com a Deia, e ele olha pro homem e fala assim, ela também riu de mim, ela também riu do meu rosto. Gente, na hora que ele fala isso, ele vai se encaminhando, e aí ele vê, né, a Deia sentada ali nas escadas, esperando ele. Nossa senhora, vou chorar. Ela sentada ali, esperando ele, né? E ele vê, assim, quanto ele tava sendo... Não vou falar egoísta, porque realmente é muito difícil receber o amor quando você não sabe o que ele é, né? Tendo passado por tudo aquilo, né, que ele passou. Ele deita, né, e a gente percebe que ele ia ficar deitado ali e dormir com ela. Ele deitado no chão e ela sentadinha ali na escadeira, porque ele não teve coragem de acordar ela. E aí, quando a Deia acorda, ela começa a palpar o chão e ela acha ele. E aí, nesse momento, ele resolve que ele vai sim aceitar o amor da nossa querida Deia. E os dois vão ali para dentro da carroça, né? Todo mundo fica muito feliz porque depois de tanto tempo ele resolveu, né, aceitar que ele podia ser feliz com ela, tanto que o Ursus fala: "Então eu já vou providenciar o casamento de vocês". Só que, né, gente, ninguém pode ser feliz, né? Ninguém. Quando a gente pensa que não, a guarda vai atrás deles e chega lá nesse mesmo momento que eles estão falando, né, sobre casamento, e falam que o Gwyn está sendo levado porque ele foi preso, né? Que ele cometeu um crime e ele é levado para essa prisão. Ele vai para essa prisão e o Ursus vai atrás para ver o que está acontecendo. Quando ele entra lá para dentro, a gente não vê o que está acontecendo, mas a gente só vê um caixão saindo de lá de dentro, e é o mesmo caixão que o Ursus vê. E, gente, nesse momento que ele vê o caixão, ele vai se encontrar com a trupe, né? É impressionante a forma como ele passa no meio deles, a tristeza que aquele homem carrega no olhar. É assim, ele não fala nada, ele não diz nada. Ele fica parado, assim, né, do lado de uma madeira, e ele fica só olhando o que tá acontecendo. E ele fala nesse momento, o espetáculo acabou. Só que ele não fala mais nada, ele só vai andando, assim, cabisbaixo, numa tristeza muito grande. E ele para e se dá conta, né, ali de frente com o espetáculo, e a gente vê a Deia lá do lado de dentro esperando o Gwyn. E o Ursus, ele olha pra madeira e ele vê o nome, né, dele, do Gwyn ali do lado, e ele começa a chorar. E aí a gente vai, né, pra rainha, a gente vê o Bobo conversando com a rainha e falando, né, que o doutor morreu na prisão, mas deixou claro quem era o herdeiro, né, que era, e que eles estavam com ele preso dentro
da prisão. E que eles iam levar ele ali, né, na Câmara dos Lords, para que ele pudesse ser colocado, né, porque o título dele fosse entregue. E a rainha, como não gostava da Josiane, ainda fala assim, nossa, que pena casar a minha Josiane com um palhaço. Gente, a gente vê na cara dela o sabor que ela tá sentindo em colocar a Josiane ali, né, de uma certa forma de humilhação, né, fazendo ela casar com ele. E aí o Ursus chega para conversar com a Deia. Ele não tem coragem de falar. Não tem coragem de dizer o que aconteceu, aonde que tava. Não. Ele falou assim, Deia, é melhor você se arrumar porque o espetáculo vai começar. E ela vai se arrumar e ele vai com todo mundo ali da trupe conversar e falar assim, é melhor a gente não contar pra ela o que aconteceu. Não vamos contar, vamos fingir que vai ter o espetáculo. E é muito triste essa hora, porque todo mundo começa a bater palma, a se levantar, a fazer um barulho, chamando o nome da Deia. E o Ursus fala assim, vamos fazer mais barulhos pra gente não quebrar o coração dela. Eles são família, eles são comunidade, sabe? Eles têm essa essência de comunidade, de todo mundo, pra não deixar ela triste. E isso é muito, assim, muito bonito. E eles começam... Essa cena... essa cena foi super bonita, eu achei super emocionante. E eu tomei um susto porque tem vozes deles gritando e tal. Eu falei, ué, o que tá acontecendo? E aí eles fizeram efeito de, tipo, pra representar todos eles gritando e tudo mais. Eu achei muito legal o jeito que fizeram essa cena, assim, tipo, realmente era a transição do cinema mudo pro falado mesmo. E tem uma parte muito interessante que tem essa transição de cena mesmo com um dos palhaços chorando. Você via que eles estavam fazendo esse barulho para ficar feliz, para trazer emoção, mas eles estavam chorando. E fica mais nítido quando o Ursus entra para fazer a apresentação dele do começo do espetáculo, que ele fazia aquela piadinha com Shakespeare. Ele praticamente não consegue, porque ele começa a chorar e, gente, que cena! Ele começa a chorar e começa a aparecer cortes do nome da peça, né? Do Homem que Ri e tal. E conforme ele vai chorando, vai aparecendo mais vezes. Aí aparece um dos palhaços, né, da trupe atrás dele, e pega ele e ajuda ele a sair dali. E aí é quando a Deia começa a se apresentar, e ele desce, né, ali pra arquibancada, e eles começam a aplaudir ela e tudo mais. E nesse momento chega a corte real ali da rainha, né? E fala que todos eles estão exilados, que eles precisam sair da Inglaterra até amanhã, que não é para eles ficarem ali. E nesse momento que a Deia descobre, porque o filho de uma chocadeira do bobo pega e fala que o Gwyn está morto, que ele não está mais ali e que eles precisam partir. E nesse momento a câmera ela chega assim na face dela e ela começa a desfalecer. Só que ela não, naquele momento você não sabe se ela vai chorar, se ela vai desmaiar. Ela só vai caindo. Ela vai caindo, ela vai caindo e você vai seguindo ela. E quem que segura ela? O povo que trabalha com ela. Assim, para você ver como que eles são uma família, né? Que eles são ali todos muito unidos. E no outro dia a gente vê, né, todo mundo saindo da cidade, só que a gente vê o nosso Gwyn vivo. Ele tá vivo, só que mudaram toda a face dele. Ele tá todo mudado. E ele tá indo pra corte dos lords, né? E nesse momento, as carroças, quando eles estão indo, uma carroça tá saindo e a outra tá vindo. Elas se batem ali. Ele não desce de dentro da carroça, né? Só o bobo. E o bobo, ele vê que é a carroça do Ursus e da Deia. E ele fala assim, vou tirar ele logo daqui, né, no pensamento, para que eles não se encontrassem. E aí ele chega pro Gwyn e fala assim, falta poucos passos pra gente chegar lá, você não quer ir andando, tem algum problema? Ele fala, não, vamos andando. E eles vão. E nesse momento, a Deia é chamada pelo Homo, porque o Homo sente o cheiro dele e puxa ela, coisa mais fofa, gente, puxa ela pelo vestidinho e vai indo atrás dela. E ela chega até a frente da casa dos lords. Só que os soldados não deixam ela entrar, então ela fica ali na frente com o Homo. E o Homo segurando ela, assim, pra ela, tipo, vamos entrar lá dentro, ele tá lá dentro. E o Gwyn tá lá dentro, né, com todo mundo. E é nesse momento que o pessoal vê o rosto dele. E, gente, todo mundo da corte começa a rir. Ai, é muito, muito, muito triste. E é nesse momento que a rainha, né, fala que ele precisa casar com
a Josiane. E a Josiane tá com uma cara, assim, gente, tipo assim, de desprezo por ele, sabe? E a corte está também ali, né, desprezando ele por conta da face dele, né? Deixando bem claro, né, o que era importante para eles. Só que aí começa o babado, confusão e gritaria. Porque ele levanta a mão dele e fala assim: eu protesto, eu não serei forçado a esse matrimônio odioso. Nossa, na hora que ele fala isso, gente, não tem um pelo nas costas que não arrepie quando você escuta ele falando isso. Porque é a primeira vez que ele coloca a voz dele pra fora. E paralelo a isso, lá fora, aquele Lorde que era noivo da Josiane começa a falar na cabeça da Deia, falando assim que a queridinha do homem que ri ficou pra fora. E ele leva ela lá pra dentro. E eles seguram o Homo lá fora, que eu acho isso é um detalhe muito importante, que eu tenho certeza que o Homo ficou muito chateado. E ele fala, né, esse Lorde, pra ela ir tateando o lugar para entrar dentro da sala dos Lords para que ele visse ela. Só que, né, a gente tem o bobo que dá uma segurada nela ali e coloca ela para fora. Só que nesse momento também lá dentro, quando ele fala isso, responde que ele não vai se casar, os Lords falam que ele deveria ter vergonha de falar isso, porque a rainha o fez Lord. E nesse momento ele pega e fala: a rainha me fez Lord, Rei James fez isso com o meu rosto. E antes disso tudo, Deus me fez homem. Puta que la merda. Nessa hora que ele fala isso, você percebe que ele mudou, que ele sabe que ele é uma pessoa, que ele é um ser humano e que ele tem direitos sobre ele e que nenhum título de nobreza e nem nada vai ser acima daquilo que ele acredita, daquilo que ele é. E, gente, nossa, que sabor esse momento, porque você fala assim, meu Deus do céu, era isso que a gente queria de você, meu filho, era isso desde o começo que a gente queria de você. E aí ele vê, né, aquela situação e ele foge. Quando ele foge, todo mundo começa a ir atrás dele, né, e a Deia e o urso já tá indo embora. Quando ele aparece na rua, a população olha para ele e fala: o homem que ri voltou para nós. Nossa, gente, olha, ó, tô que nem a Pepita, sabe? Aquele arrepiado que se. Caraca! E aí todo mundo fala assim: ele voltou pra gente, ele voltou para todo mundo. E eles começam a ajudar ele a fugir, a escapar. Tanto que o bobo chega ali, né? E ele é preso, ele fica preso, a população não deixa. E ele começa, né, o Green a escalar as paredes e tudo que é mais para ele conseguir sair dali. A gente tem uma briga de espadas que é maravilhosa e tem uma hora que ele pula de um lado para o outro. E quando a gente acha que ele vai cair, ele é ajudado por quem? Pela comunidade. A comunidade puxa ele, né, pelo braço e coloca ele e ajuda ele a correr ali pelas docas até chegar ali no porto, onde ele vê um barco saindo e indo embora, né, com a Deia e com o Ursus. E ele começa a gritar: Deia, Deia, Deia. E eles não escutam, mas quem escuta? O Homo. O nosso cachorrinho do coração. E quando ele chega, né, o Homo vê o Gwyn e ele pula do barco e vai em direção a ele. Ele consegue o Gwyn pegar um barco, só que o bobo fica ali em cima, tentando não deixar ele ir. E aí o Homo faz aquilo que todo mundo queria fazer. Ele mata o bobo da corte, ele vai e pula na goela dele, mata, derruba e afoga. Aquilo para mim, eu tava batendo palma com o pé quando eu vi aqui essa cena. Toda vez que eu vejo essa cena, gente, eu vejo aquela cena e eu falo assim: cinema, parabéns, precisamos de mais animais revoltados matando gente ruim no cinema. E ele consegue chegar no barco e ele consegue chegar perto da Dia. E é nesse momento que eu falo para vocês: o mesmo barco no começo do filme que abandonou ele, a sorte vai ser o mesmo barco que agora vai levar ele à liberdade para um recomeço. Lacrei. Vocês estão vendo? Gente, que filme maravilhoso, assim, não tem como, cara. Todas as vezes que eu assisto esse filme, eu fico com o meu coração, assim, parece que eu acredito na vida novamente. Porque, assim, ele passou por tudo que ele passou, lembrando que eu não sou a pessoa que, tem que sofrer para aprender. Não, tá? Não, mas é tudo isso que ele vai aprendendo, como ele vai evoluindo, que eu acho assim maravilhoso, gente. E todos os elementos de comunidade, de tudo assim, ó, sabor, cinema.
Agora vamos debater. Eu acho incrível que, como o cachorro é um grande ator também ali no. Porque ele. Primeiro que ele dura, tipo, do Gwen criança até ele lá com seus, sei Uhum. lá, 30 e poucos anos, bem mais velho. E a cena dele puxando a Dea pelo vestido é tão É fofinha. maravilhoso, é E aí, a maravilhoso. hora que ele pula do barco pra ir salvar, ai, é muito emocionante. É realmente Ele entrou no meu top 5 melhores cachorros de filme. O melhor de todos cachorros. sempre vai ser o de Anatomia de uma Queda, porque nenhum cachorro pra mim vai superar aquele, mas ele tá Sim, lá em Não, cima sim. também agora. Não, é realmente muito bom. Esse filme é muito emocionante, muito. Uhum. Eu nunca vou esquecer a expressão, a qualidade da atuação dele, assim, realmente é outro nível, assim. É porque tem isso. Eu já E sei que eu ia falar que a gente vai entrar nisso um pouco com o seu filme, mas é que antigamente, quando você não tem as palavras, né? Quando você não tem o som, você tem que atuar muito, porque é, vai estar tudo no seu rosto, né? Não tem que depender de outra coisa. exatamente. Então, e mesmo assim, mesmo num universo em que a gente sabe que todo mundo era muito expressivo, o jeito que ele consegue exprimir todas as emoções ali, toda aquela dor, a hora que ele se reconhece como humano e mano. digno ali, realmente, assim, é um grande momento, é uma grande apoteose, assim, eu consigo imaginar que no livro também seja muito bonito, Uhum. né, tipo, tudo Não, isso e toda a tal. estética da Casa dos Lords, quando ele protesta, é assim, é muito interessante porque durante todo o filme ele tá sempre recolhido. Ele tá sempre recolhido com a mão no rosto, ele sempre tá fazendo esse movimento. Só que na Casa dos Lords ele se abre. Você vê que ele Sim. se abre para mostrar aquilo que ele é. E Uhum. gente, nossa E senhora. eu imagino que no livro o Vitor Hugo seja muito mais cruel, mais ácido, digamos, porque ele é claramente uma crítica à corte inglesa, né? Sim. Ele, como francês, ali no contexto da situação ali, do pós-guerra e tudo mais, que eles viviam, da eterna guerra que eles viviam, né? Uhum. Então, eu imagino que no livro seja ainda mais Detalhado, né? toda essa parte da corte de. Porque por exemplo, o noivo da Josefine, o cara era ridículo, assim, Era. a Sim. hora que aparece, a primeira vez que aparece a foto dele, tipo, a pintura, eu gargalhei, assim, porque foi muito engraçado, Ele tem aquela imagem ridícula dele. um time muito cômico, né? Quando ele entra na tela, a gente já começa a Não. rir, porque ele é Não, ridículo. é Uhum. muito, muito ridículo. Então, eu creio que. Não sei se eu leria, mas. Porque não é a vibe, assim, que. Vitor Hugo não é muito a minha vibe. O único que eu tenho vontade de ler mesmo é O Corcunda de Notre Dame. Agora, mas eu imagino que no livro seja também bem emocionante. E, ao mesmo tempo, eu acho que, assim, é uma belíssima adaptação. Assim, Sim. tanto Sim. que é culturalmente relevante até hoje, né? Tipo, Sim. é maravilhoso e tal, e foi um excelente começo Sim. de pro nosso primeiro episódio. Eu gostei de entrar assim no filme sem saber o que que era, sabe? Eu não joguei no Google, não vi nada. Eu falei, só falei, nossa, que filme bom. É isso. Filme bom. E a gente pensa muito também, porque assim, se esse filme não tivesse sido feito, a gente não teria, gente, Drácula, Múmia, o Frankenstein, a gente não teria nada disso. E eu fico muito pensativa porque o Fantasma da Ópera de 1923 também fez um grande sucesso que trouxe dinheiro para a Universal e Uhum. também trouxe essa forma de fazer essa adaptação. Então, assim, se não tivesse, na verdade, se não tivesse o Corcunda de Notre Dame, que foi, né, a primeiro da Universal, a gente não teria nada dessa era clássica de monstros, né, da Universal. Eu fico muito pensativa sobre isso. Eu gosto muito do Fantasma da Ópera, então eu estou ansiosa para um Eu momento a também. gente assistir aquele filme. Ah, nossa, Lon Chaney nesse Eu, É. papel é Não era maravilhoso. ele que. eu Eu tô adoro o maluca ou eu livro. li alguma coisa também? Eu li alguma coisa na Wikipedia que era pro Lon fazer.
Era pra ele fazer O Homem que Ri, só que ele Isso. estava fazendo o Fantasma da Ópera na época Isso. e ele não conseguiu conciliar, porque ele já vinha do Corcunda de Notre Dame, Uhum, se eu não é. me engano. Eu tô falando assim, eu imaginei isso ou eu li de verdade? Foi que Não, não- assim, gente. Ai, É. gente. E ele tá. O Conrad, ele fez Casablanca. E, gente, esse homem tinha 1,89 m. Sim. Eu fui pesquisar. Porque toda Pra vez que eu época via. é gigante, né? Então, e a atriz que tava com ele, ela tinha 1,54 m. E toda vez que eu via aquele homem, assim, parado, ó, lembranças de Larissa, pequena, eu falava assim, nossa, que homem bonito. Gente, tem muito da minha personalidade, não tem que ser trevosa, não tem como. Não tem como, tem que ser assim mesmo. E algumas curiosidades que a gente falou, né? Ele usou uma prótese que fez com que ele tivesse estafa facial, e isso é muito difícil, gente, ter estafa facial, que é uma coisa assim bem dolorida. E teve momentos também que, isso eu lendo em algumas biografias, que ele estava chorando de verdade, porque a prótese estava cortando a boca dele por dentro. Ele se Não, entregava à arte. aquela prótese, eu depois fiquei pensando, tipo, sério, deve ser simplesmente horrível, assim, porque Uhum. me lembrou aquele negócio que usa pra fazer canal, que, tipo, Sim. você Ai, abre. Imagina, sim. imagina você fazendo um canal por, sei lá, meses pra gravar, pra filmar, sabe assim? Deus me Uhum. livre. E é uma prótese adaptada, ou seja, eles refizeram para colocar na boca, né, gente? Não sei se teve alguma, recobriu com algum material, mas provavelmente não, né? Então você imagina a dor que esse homem passou. E outra coisa, esse filme ele fala muito de crítica social, justamente pela desigualdade, justamente também pela imagem que a gente tem, né? Perante outras pessoas e quanto a nossa imagem pode significar alguma coisa para, né, outras classes sociais. Então, assim, militante desde criança, não tenho o que falar, né? Você nasce e vai evoluindo desde sempre. Bom, vamos falar sobre Crepúsculo dos Deuses agora. Filme de 1950, dirigido por Billy Wilder, que é famoso por Dupla Indenização, Sabrina, Pecado Mora ao Lado, Quanto Mais Quente Melhor e O Apartamento. Eu acho que esses são os mais famosos O dele, né? Apartamento, inclusive, é a comédia romântica mais deprimente de todas, né? Porque como Eu eles. acho. Não, pra mim, não tem nada de comédia, muito menos de romântico naquele filme. Não, mas Não, se eu você vai. assisti, peguei 7 tipos diferentes de depressão. Pelo Exatamente. Deus. Quanto mais quente, Ai, melhor tá no meu Condições. coração, gente. Quanto é. mais quente, melhor. É lindo, É é um dos meus maravilhoso. favoritos. Também Maravilhoso. gosto Não posso bastante. esperar Vamos para falar de Marilyn daqui a quando pouco. assistirmos. Exato. Enfim, ele é estrelado pelo William Holden, que é o Joe Gillis, o narrador, né? A Gloria Swanson, que é a nossa Norma Desmond, que é, né, a grande personagem. E o Eric von Stroheim, que é o Mordomo Max. E assim, e temos também participações do Cecil B. DeMille como ele mesmo, do Buster Keaton como ele mesmo, Gente, o da Buster Hedda Keaton, Hopper, eu sempre me esqueço que ele tá nesse filme e eu sempre tenho susto. Jump Scare. Pois é. E a Hedda Hopper, que era uma fofoqueira, era tipo o Léo Dias da época dela, sem cometer os crimes, óbvio. Não E Não, muito o... longe. cometia. Não muito Cometia longe, assim. não. É. Não, é que os crimes do Léo Dias são acima É. da média, né? Só os crimes de fofoqueiros normais, tá tudo bem. E o HBO Warner, né? Enfim. E o filme foi indicado para 11 Oscars, ganhou 3 de melhor roteiro, melhor direção de arte e melhor trilha sonora original. O filme começa, o Joe Gillis recebe a visita de credores que vem recuperar o carro dele que ele está devendo parcelas. Quem nunca, né? Quem nunca esteve devendo no Serasa? Acontece. E aí ele tá desesperado porque ele é um escritor de roteiro em Hollywood que não consegue nada
recente, não tá fudido da vida dele, e ele começa a ir atrás de talvez tentar algum dinheiro. Ele vai num estúdio, vai em outro e fala com a gente dele e nada acontece. Nisso ele tá rodando ali, né, tipo, meio que perdido da vida dele, e ele cruza com os credores que ele tinha conseguido despistar. Os credores simplesmente atiram no carro dele, normal. Super normal. Estados Unidos, né? Óbvio. E ele entra numa rua, numa casa que que parece estar abandonada. Ele, tipo, nossa, tem uma garagem ali, deixa eu me esconder aqui e tal. E quando ele, tipo, ele vê que é uma casa que tem gente, que tá habitada e tal. Nessa casa mora ela, nossa querida Norma Desmond, que eu acho que é uma das maiores personagens da história do cinema, assim. Ela é, pra mim, eu uso muito ela como referência de gente deslumbrada, assim, do tipo, ó lá, fulano tá toda Norma Desmond, assim, tipo. Com certeza. E ela é uma atriz flopada atualmente. Ela é uma ex-grande estrela do cinema mudo que não se adaptou às modernidades do cinema falado e foi esquecida no churrasco, fora que ela já tá uma mulher mais velha e tal, nos seus 50 e poucos anos, mas ela está confiante de que ela vai fazer um retorno triunfal e tal, ela só precisa de uma chance, não sei o quê. E quando ela percebe que ele é um escritor de roteiro e ela escreveu um roteiro para ela estrelar e ser o grande retorno dela, ela meio que fala para ele trabalhar com ela, só que ela não sabe fazer nada de forma normal. E ela basicamente sequestra ele se muda para aquela casa em Pandaré, uma vibe meio a mulher da casa abandonada, sabe? E lá ela mora apenas com o seu mordomo Max. E ela vive uma vida numa realidade paralela, assim. Numa época, sei lá, ela vive como se fosse 30 anos atrás. Ela é muito rica, então ela vive dos frutos ainda do sucesso que ela teve na época do cinema mudo, e ela faz umas extravagâncias e tal, e o Max ali é enabler de todo esse comportamento dela. A gente ainda não entende, né? E ela é crente de que o povo clama pelo retorno dela, porque ela recebe cartas e mais cartas de fãs pedindo o retorno dela, e ela acredita piamente, assim, ela vive essa realidade de que sentem muita falta dela no em Hollywood de volta, né? E ela claramente se apaixona pelo Joe Gillis, e só que ele quer outras coisas, ele começa a ficar de saco cheio daquela mulher pegajosa, ele quer, não é bem o que ele quer. E ela começa a mimar ele com roupas, com coisas. Ela meio que tenta comprar ali o afeto dele. Eles desenvolvem, assim, ali uma relação muito complicada de interesses e de tentativa de comprar afeto, com presentes e tudo mais. E ele é um homem jovem, ele não quer saber de uma senhora, tipo, né, Ele é um e homem tal. canalha, né? Eu E mais acho ele um bonito, homem né? Ele canalha. Não, Sim. charmoso, Sim, charmoso ele é demais. canalha e por isso que eu acho que também, assim, ele não é. Eu não sinto pena dele, sabe? Porque ele Sim, sabia muito bem o que ele tava fazendo Hum, ali. Ele tava mas tirando tem proveito outro Uma dela. parte ponto. importante é que a primeira cena do filme é ele boiando É morto isso na que eu ia piscina. falar. Então, a gente tá aqui numa situação Memórias Póstumas de Brás Cubas. É Sim, um narrador morto. Tipo aquela coisa, você deve estar se perguntando como eu cheguei como eu aqui, parei aqui. morto na piscina. E essa cena, inclusive da piscina, foi uma técnica muito inovadora, né? Porque o pessoal gravou de baixo para cima. Uhum. Então o E diretor estava ali embaixo e ele estava pegando toda aquela parte, que é uma cena maravilhosa. E tem um outro ponto. Ela fala que ela é dona de 30%, né? De todas as casas, de petróleo. E como que ela deixa o jardim dela daquele jeito, gente? Eu fiquei muito Só o questionativa. jardim, né? A casa inteira. É isso que, pra mim, esse é o maior ela mistério do fala que ela filme. tem 1 milhão. Ela tem 1 milhão. Ela fala que ela tem 1 milhão de Milhão de dólares. dólares, é. Ela repete várias vezes, ela tem É. 1 milhão de dólares. Que é muito dinheiro pra Né? época, é. Na Pra época. época é tipo 1 bilhão, assim, é uma coisa Uhum. É. astronômica, né? Daí ele tem uma relação com o estúdio que ele escrevia, né? Paramount, né?
Eles falam da Fox, mas o que ele trabalha mesmo é o Paramount. Ele conheceu essa menina lá que, tipo, falou que o texto dele que ele levou lá no começo do filme era uma bosta. Ela, menina jovem, 20 e poucos anos, também tá escrevendo e quer. Ela é de uma família de pessoas que trabalhavam no cinema e tudo mais. E eles meio que começam um trelelê ali. E ele tá querendo sair dessa loucura, dessa vida, da Norma Desmond, né? E Ele não sabe o que ele detalhe, faz. a menina é noiva do amigo É dele. noiva do amigo dele, também tem isso, né? Exatamente. Mas isso será abordado um pouco mais pra frente. Para mim, que é o momento, assim, o ápice do filme, eles terminam o roteiro de Salomé e aí ela manda pro Cecil B. DeMille e o estúdio, o assessor dele liga pra casa dela. Ela fica ofendidíssima que não foi o próprio Cecil que ligou e ela não atende. Ela, tipo, fica, não sei o quê. E a pessoa fica ligando, e, tipo, ela não quer atender. E aí, um dia, ela se veste toda, se maquia toda, se prepara toda e vai até o estúdio pra ver o que tá acontecendo. E aí, é uma cena com muitas camadas. Porque quando eles chegam de carro na entrada do estúdio, é o estúdio de verdade da Paramount, é tudo real ali. Aí, obviamente, não deixam ela entrar, né? Do tipo, porque o Cecil tá ocupado dirigindo um filme, né? E eles ficam, o pessoal não sabe quem ela é. Fica muito confuso ali, né? E nisso ela reconhece um dos seguranças que tá ali e fala, fulano, e não sei o quê, e ele reconhece ela, Dona Norma, e não sei o quê e tal, e deixa ela entrar. Na hora que ela está ali, que tá tendo esse imbróglio, ela vira para eles e fala: se não existisse, sem Norma Desmond, a Paramount nem existiria. E aí essa frase é 100% baseada em fatos reais da Gloria Swanson. A Gloria Swanson é uma das pedras fundamentais da história da Paramount. Sem ela, não existiria Estúdio Paramount. Porque ela, de fato, a história Norma e Glória se confunde em muitos momentos, porque a história é dela, digamos. Ela é a Norma, sem a parte delirante, porque ela era uma estrela do cinema mudo. A carreira dela meio que já tinha acabado, porque não tinha mais papéis para uma mulher depois dos 30, que dirá os 50. Ela começou a fazer filme aos, sei lá, aos 15 anos de idade. Era um negócio absurdo, assim. E ela foi a primeira grande estrela, grande atriz de ficar rica e poder viver sem trabalhar por conta dos filmes que ela fez, né? Tanto que na cenografia, as fotos, porque tem o cenário da casa dela tem foto da cara dela em todos os lugares. Todas são fotos reais da época da Glória mais jovem, de quando ela era atriz no cinema mudo. Tem uma cena que eles sentam pra fazer uma sessão de cinema e ele fica tipo, nossa, você acredita que ela tem um cinema na casa dela com um projetor e tal, e aí eles projetam um filme real da Glória, que ela é estrela e quem é o diretor desse filme é o Max, que é o Eric von Strohe, não sei o quê, que era um diretor da época do cinema mudo. Que é um filme que eles fizeram juntos, ele dirigindo, ela estrelando, que nunca foi lançado, porque, tipo, ultrapassou o orçamento, então não sei o quê. E aí o Billy Wilder colocou uma cena daquele filme e tal. Então, assim, a história Norma e Glória se confunde o tempo todo. E aí, voltando à cena lá ela chegando no estúdio Paramount, né? Por isso que ela fala: sem a minha história, a Paramount não existiria. E aí ela entra para encontrar o Cecil B. DeMille. Cecil B. DeMille recebe ela e chama ela de minha pequena, que era o apelido que ele tinha para ela quando ele dirigia ela. A carreira deles, de ambos, Gloria Swanson e Cecil B. DeMille, é extremamente interligada. Eles fizeram dezenas de filmes juntos e tudo mais. Enfim. E aí ela entra lá
naquele estúdio de, tipo, um cara faz um comentário assim, ela deve ter 1 milhão de anos, né? De, tipo, essa velha que vai encher o saco. E ela senta lá, o Cecil B. DeMille coloca ela lá na cadeira, e aí as pessoas começam a reconhecer ela, tipo, nossa, a Norma Desmond, Norma Desmond. E junta, assim, e ela tá, assim, na glória. Os fãs dela, você vê a felicidade dela naquele momento de estar recebendo aquela atenção, assim. E é uma cena muito bonita, né? Porque o projetor bate nela e ela não consegue enxergar nada. Só que quando ela começa a ver o que tá em volta dela, ela tem essa graça dos fãs, de todo mundo reconhecer ela. Nossa, até arrepiei. Ela tá ali sentindo aquilo que ela mais tinha falta, né? Aquele calor daquela comunidade. Mas também fama. é uma coisa bem dúbia, né? Porque assim, é também como ela tá cega pra realidade dela. Sim. Exato. Não, e é uma cena tão perfeita, porque a hora que ela senta inicialmente, aí vem o microfone e bate na penugem do tipo, não quero saber de áudio, de microfone, sabe? É assim, nos mínimos detalhes de genialidade, assim, da cena perfeita. Ali na hora. E aí ela fala pro Cécio, fala assim, escuta, mas tipo, não acredito que eu te mandei meu roteiro, e aí você me manda um assessor seu me ligar. E o Cécio, de tipo, vou ver o que tá acontecendo. E é nessa hora que a gente descobre que, na verdade, a razão de estarem ligando pra ela é porque quer alugar o carro dela, que é um carro muito antigo, tá muito bem preservado, e querem usar de cenografia. Não tem nada a ver com o roteiro. Odiaram o roteiro. Só que ninguém tem coragem de falar. De que é, né? E nisso ela tá achando que tá arrasando, que vão fazer o filme, e aí ela começa a se preparar para fazer o filme. E aí aqui começa um outro aspecto do filme que eu acho maravilhoso, que inclusive a gente vai falar bastante também ao falar de A Malvada, que é a crueldade com as mulheres mais velhas. Imagina, a Gloria Swanson era uma mulher belíssima, ela era linda, mesmo aos 50 anos. Tipo, ela não perdeu em nada a beleza dela. Mas, por conta do preconceito de Hollywood só querer saber de menina novinha, ainda mais naquela época. Né? Isso é algo que a gente sabe que acontece até hoje. As atrizes todas reclamam de que não existem papéis bons para mulheres mais velhas. Não, só Geralmente, assim, ou é louca, ou a avó, a mãe. né? E assim, e quantas a gente consegue pensar que de fato ainda continuam trabalhando constantemente? São pouquíssimas. Pois é, então assim, é algo que tá aí desde sempre, né? Desde o começo é um problema, né? E tem uma hora que ela começa a fazer os procedimentos estéticos, gente, e eu dei uma estudada nisso na pós-graduação. Ela tava fazendo uma terapia que eles chamavam de tipo eletrochoque, para fazer a pele ser um pouco mais sedosa. E isso, né, eles falando que era uma dor absurda, porque você sentia toda a pele do seu rosto ser eletrocutada. É Não, pelo amor de Deus. bizarro. Não, os procedimentos estéticos já são cruéis hoje. Imagina naquela época. E ela tá lá se preparando pra esse papel de Salomé, que vai ser o grande retorno dela ao cinema. E tá todo mundo ali alimentando aquela ilusão, ninguém tem coragem de falar pra ela que não vai rolar e tal. E nisso o Joe tá cada vez mais envolvido com a menina. Eles estão escrevendo um roteiro juntos e ele tá com o pé pra fora da porta. E a Norma percebe e começa a meio que manipular a situação, tentar impedir que ele vá embora, que ele se envolva com outra mulher. E as coisas os delírios dela vão escalando de uma forma que aí o Joe fica de saco cheio e decide, fala assim, não, eu vou embora. Chega, já deu. E ele fala pra ela que não tem. Fala, Larissa. O monólogo que ela faz na frente da cama do Joey é excelente. Porque ela encosta a cabeça assim e ela fala: por que você vai embora? Mas é de uma dor, de uma coisa absurda. Assim, a atuação da Glória nesse. Deixa eu terminar e eu falo da atuação dela. Enfim, daí ele fala
pra ela, falou assim: escuta, você tá maluca. O filme não vai acontecer, Salomé não vai acontecer. O estúdio só tá te ligando porque querem alugar seu carro. Quem escreve as cartas do fã é o Max. E aí, nisso, a gente já descobriu que o Max, na verdade, ele é o primeiro marido da Norma. Que ele tá ali de tipo. Porque ele é doido também, né? Vamos combinar. Que Eu ele fiquei é o grande chocada. enabler. Eu tinha esquecido disso. Eu tinha esquecido Sério, eu completamente. A eu cena. acho engraçado. Não, deixa eu contar uma coisa. Eu assisti esse filme com o Max, que é meu marido. E aí, quando apareceu essa parte que ele fala, eu sou o primeiro marido, o Max fez assim pra mim. O quê? Como É muito isso? bom. É muito bom, muito bom. E ele que escrevia as cartas e tal. E aí ele fala, vou embora. E aí ele faz tal, não sei o que vai embora. E ela, não, não sei o que, não sei o que lá. E vai atrás dele, porque ela tinha comprado uma arma pra se matar. Porque ela já tinha tentado suicídio de uma outra vez que ele foi embora. Ela vai e atira nele. E aí foi né? E aí aqui a gente vive o que eu acho que é um dos maiores momentos do cinema, que é a atuação da Glória. Porque assim, Norma, Sim. a forma de atuação, quando se tem o texto, é completamente diferente. Você não precisa. Aquela coisa. Você percebe que é bem mais sutil, a atuação não precisa aquela coisa. Mas, justamente por. Isso a gente tá falando de um filme de 1950. Então já faz um bom tempo que tem áudio. Mas ela tá ali representando uma atriz que não aceita que as coisas mudaram. Até mesmo, por exemplo, a própria Glória não atuava da mesma forma que a Norma se porta no filme. De super exagerada dela com a sobrancelha, assim, e tal. Ela atua com o corpo inteiro, assim, ela falando, assim, e tal. É tudo, é super exagerada. E aí depois, quando chega a polícia e aí encontram o corpo, ela tá na penteadeira se maquiando, se preparando pro Salomé. Ela tá, assim, em pleno delírio. Ela não tá processando o que aconteceu e tal. E tal, tem um monte de policiais em torno. A casa foi tomada por policiais e paparazzi. E aí alguém fala que as câmeras chegaram. Câmeras? E aí ela fala, então essas câmeras estão aqui pra mim? E ela entra naquela coisa de que ela acha que ela vai começar a interpretar o filme e tal, não sei o quê. E o Max percebe ali que é o único jeito de ela descer. E aí ele fala: ah, não, vamos preparar as câmeras para a senhora e não sei o quê. E nisso, tipo, todo mundo, tá pronto e tal. E aí ela vem descendo as escadas, achando que tá numa filmagem do filme Salomé, e ela desce, assim, aí chega no final, ela faz um discurso como se são ali atores e tal, estão ali todos para vê-la atuar, e o filme termina, ela com a maior expressão maravilhosa dela falando que está pronta para o seu close-up, Cécil. Tipo, e a expressão do rosto dela, assim, é um negócio. É uma das. Eu acho que é uma das cenas mais icônicas do cinema, pelo menos pra mim. Pra mim, é assim. Esse filme é um espetáculo do começo ao fim, assim. É tudo. Tudo. E o jeito que aborda não só a crueldade de como o cinema era uma máquina de moer gente e de descartar as pessoas, né? Pessoas que foram tão importantes. Não dá nem pra falar que é uma representação, porque isso aconteceu com a própria Glória. Ela estava interpretando a Norma, mas aquilo era parte dela. Tanto que ela ajudou no roteiro. O Billy Wilder, no começo, ele não sabia quem ia matar o Gillis. Ele, tipo, quando ele contratou a Glória perguntou, e ele falou, não sei. E ela que ajudou. Então, também, esse filme não existiria sem a Glória. Sim. Sério. Sim. Cinema.
Sim, cinema. maravilhoso. Ela, Maravilhoso. ela fez a imagem e semelhança, né? Que a gente fala, porque assim é absurdo, é impressionante você ver como que ela entra. O momento que ela fala, vários momentos, na verdade, que eu marquei, mas tem um momento que ela fala que um ator só é bom ator se ele consegue transparecer a cena sem falar uma palavra. Cara, ela fala isso quando ela tá com o Joe, e eu fiquei pensando assim, gente do céu, sim. E o Joe, no começo, ele vai atrás do agente dele porque ele tá sem trabalho e tal. E o agente dele fala uma coisa que beira, né, ali a crueldade. Ele fala que as melhores histórias foram escritas de barriga vazia. Ou seja, Horrível. eles também queriam que esses roteiristas, esses atores estivessem passando necessidade, porque eles Sim. sabiam que se eles passassem necessidade, eles aceitariam qualquer valor e qualquer coisa. Isso. Que é o que E acontece até aí a gente tem que hoje. pensar. É, É, sim, e assim, se a gente parar para pensar, do ponto de vista do ego das pessoas, é o mesmo que, por exemplo, a gente estava falando do circo de criaturas, né? De aberrações. sim, Precisa a pessoa. Eu fico pensando muito, por exemplo, quando o papel é ser uma pessoa feia. Tipo, o papel da mulher feia. E aí a sim, pessoa, ela não é a maquiagem, não é nada. É só a cara da pessoa. Ou seja, sim. você foi escolhida porque você é feia. Todo mundo te acha feio. Então você vem aqui interpretar Tá? uma feia. É Nossa, é assim, muito, Vem cá, a gente né? falou muito de E várias. aí, difícil. Não, eu ia não falar que a fala. gente falou de várias falas e eu não falei a minha preferida, ninguém mencionou a minha preferida, Qual? que é Oh, Eu Sou Grande. Os filmes ficaram pequenos. Ah, sim, também. maravilhoso, maravilhoso, E maravilhoso. aí, por exemplo, precisou uma atriz como a Glória topar interpretar um papel como esse, de uma atriz flopada, maluca, não era qualquer uma que toparia, o mesmo com Não, a Malvada, com a sim, Bette Davis. Não é qualquer uma que tá disposta a se colocar de uma forma tão vulnerável, porque é impossível. Tanto que aconteceu isso, tipo, pelo resto da vida dela, confundiam A história das duas, ela com a né? Norma. A história, é. viam ela como a Norma, essa mulher delirante. E ela, tipo, não, gente, eu não sou doida. Fica Não, eu tranquilo, acho, eu não sou doida. eu acho até comentar com a Betty Davis, o final disso me lembra muito, tá? Eu vou falar uma coisa que é um filme que as pessoas consideram ruim, tá? Mas eu gosto muito, que é o que aconteceu com Baby Jane. O final desse Um Ai, eu dos filme. amo. melhores filmes Aonde que é já ruim, feitos, pelo tá amor de Obrigada, Deus? maluca? obrigada. Estou falando Não, com as pessoas corretas, então. O final desse filme me pelo lembra amor de muito o final Deus. de Baby Jane, assim, na questão de. Porque Sim, eu fico pensando, é a mesma coisa que a gente pensar, sei lá, na mulher mais famosa do mundo agora, de repente, ser completamente esquecida. Não tem como você lidar com isso, sabe? E isso aconteceu e continua acontecendo, mas assim. Aí, no Sim, caso, eu acho que agora é até pior, né? Com esse povo que surge no Instagram e daí vira. Tipo, tem milhares sim, de seguidores e a gente não exato. sabe quem eles são, sabe? Não, e aí vamos parar pra pensar, tipo, sei lá, hoje que a gente tem a minha chará do mal, a Virgínia. Daí nossa vamos senhora. supor, ela perde tudo, passou, ela não se organizou financeiramente, e aí ela vai o quê? Distribuir currículo? Tipo, não tem o que fazer depois. Uhum, Ela não sabe o que faz uma pessoa depois da fama. exatamente. Depois, eu fico pensando muito sobre isso, assim, que sempre tem aquele, procura um emprego de verdade, tá, não sei o quê, mas dá, porque geralmente as pessoas acabam não se instruindo, é um período que a pessoa acaba não se instruindo, e aí depois vai trabalhar fazendo o quê? Ele vai Uhum. distribuir currículo na Então, casa, e assim, nada, nenhum problema. É difícil, Não, aí vai mas estar lá uma agora. celebridade te atendendo na farmácia, e aí a pessoa não vai ter um minuto de paz, porque aí vai sair tudo quanto é portal de fofoca. É tipo a senhora Ioki, né? Amanda Bynes. Coitada. Amanda Bynes, gente. Amanda Bynes, aconteceu tudo que Ah, aconteceu com ela e os paparazzis continuam atrás dela pra cima e pra e baixo. Mas agora, se a pessoa quiser, ela a, ainda consegue viver de subcelebridade, né? Antes não tinha nem isso. É, é, sim. é o que sobra, é o que tem hoje, entendeu? Tipo, E é é uma situação muito. bizarra. E eu gosto muito que ela Hoje faz já é difícil. muitas. Imagine naquela época. Uhum. Sim, ela faz também, fala muita questão sobre o etarismo e sobre também mulheres mais velhas se relacionando com homens mais Homens mais novos, Uhum. né? jovens. É A malvada impressionante. também, né?
E Eu acho que a gente pode impressionante. falar mais na Malvada, porque ainda mais é uma Parte da das grandes história, motivações do. Só que uma coisa que dentro do filme, todos os amigos do Joe normalmente ficam comentando sobre isso, sabe? Ah, você se arrumou agora, alguma mulher está te bancando. Tem uma ambiguidade aí também, porque troca muito, né? Porque se fosse uma mulher, no caso, né, eles estariam falando de qualquer forma. Mas como é pelo Joe, é quase que uma ofensa. Quando Sim. ele entra dentro daquela casa de ternos, o vendedor fala no ouvido dele: já que é a senhora pagando, por que você não leva o mais caro? Uhum. Sabe? É impressionante. Eu achei assim. Gente, Não, esse esse filme. todos os detalhes que colocaram nesse filme. É isso que eu fico puta da vida com os filmes de hoje. Não tem esse pensar nos detalhes, nos mínimos detalhes, cada coisa tem um significado, assim, sabe? Sim. É espetacular, é um espetáculo, é um dos filmes mais perfeitos já feitos. Não adianta, não adianta. Nossa, a gente fez uma tríade muito boa aqui, caramba. Inclusive, se a gente tivesse mais uma participante e a gente quisesse fazer um quadrado, o próximo filme teria que ser o que aconteceu com a Baby Jane. É tipo, Sim, é sim, o perfeito, assim, é tipo, Sim, sim. E tem pior que é questão de verdade. atuação, né? Mas, bom, vamos então Nossa, agora para A Malvada. Na verdade, começou. Ele é inspirado em uma história real, tá? Que aconteceu com uma atriz. Se não me engano, o nome dela é. Deixa eu ver, eu tenho aberto aqui o nome dela. Elizabeth Bergner, que era uma atriz austríaca britânica, né? Então, isso virou um conto numa revista, né? Um artigo, e daí se transformou numa peça, que inclusive eu assisti a peça, para só deixar aqui bem claro. Quem escuta coisa em inglês bem, não precisa de legenda, o The National Theatre, que é o teatro da Inglaterra, a principal companhia de teatro de lá, eles têm um streaming deles, que eles botam várias peças lá. E eu assisti A Malvada com a Gillian Anderson e com a. Gente, esqueci o nome da menina agora, mas a menina que tá em Mamma Mia 2, que fez Downton Abbey e a Cinderela. Bom, muito boa a peça, inclusive, mas eles fizeram como se fosse uma coisa meio atual, aí eu não gostei muito dessa parte. Mas bom. A Malvada, o filme começa com uma premiação, né? E a gente vê várias pessoas assim com uma cara de azulejo e aí recebendo o prêmio dela, né? E daí entra a narradora, que é a Karen, que ela é casada com um roteirista. Ela vai começando a contar a história, que há um tempo atrás, eu ia falar a Norma. Olha, gente, tô com a Norma na cabeça agora. A Margot Channing, que é uma grande atriz a dos maioral. A Margot Channing, que é a grande atriz dos palcos da Broadway, né? Ela tá vindo pro camarim depois de se apresentar e aparece uma fã dela, uma menina bem nova, né? Ela tá toda molhada de chuva, né? Ela tem alguma coisa assim, ela tá meio tipo esbaforida. E ela fala: Ai, porque eu vim de São Francisco atrás da Margot, porque eu assisti a peça lá, fiquei apaixonada, larguei tudo e vim pra cá, porque, nossa, meu sonho, como ela é maravilhosa. E daí a Karen e os amigos dela que estão ali, né, em volta, eles ficam com dó da menina, porque a Margot, a princípio, tá meio que, ai, caguei pra você, entendeu? Sou uma estrela, acabei de me apresentar e é isso. Eles ficam com pena da menina. E aí eles acabam convencendo a Margot fala, ai, tá bom, então, vem cá, vem cá. A Margot acaba contratando ela pra ser a secretária dela. Inclusive, gostaria de deixar aqui bem claro, né, que Celebridade, a novela, é claramente inspirada nesse filme, nessa história. Eu amo Celebridade, tá? Então é um grande clássico pra aqui mim. somos noveleiras também. Não, o Gilberto Braga adorava se inspirar nessas coisas. Tipo, o Dono do Exatamente. Mundo é inspirado no Fogueira das Vaidades. Ele era uma Aham. pessoa com muita referência e eu não vou Gente, vale tudo. mencionar que não vamos, gatilho, não vamos falar em Gatilho. Vale Tudo, senão eu vou surtar. Eu vou surtar. Tá, então eu não vou falar nem com a inspiração, vamos deixar quieto, vamos mudar de assunto. Mas, bom, a Eve começa a trabalhar para Margo, né? A Eve, ela é casada com um homem mais novo que ela, que é diretor de peça de teatro também. Bom, é isso. Só que aí a Margot ela vai se irritando com a Eve, então ela é meio que grossa com ela e todo mundo fica defendendo a menina a princípio, né? Só que você vê desde o início que a Eve ela não é tão boazinha assim. Ela tem algumas intenções a mais, sabe?
Ela sabe todas as falas da Margot na peça dela. Tem tudo A isso. Sonsa. É a Sonsa, né? A Sonsa. Ai, ela é tão boazinha, aquele vídeo da Rita Lee. Ai, ela é jovem. Ai, ela é tão galera. Ai, que ódio. Queria dizer que Laura Cachorra era exatamente assim a celebridade. Eu gosto que o nome dela é Laura Cachorra, né? Não é lá. Aí, bom. E aí, numa dessas noites, o que que acontece? Ela tenta seduzir o marido da Margot. E ele rejeita ela logo. Ele fala: Que isso, minha senhora? Não, não pode fazer isso. Mas aí, bom, a gente descobre mais do passado da Eve, né? Ela fala que ela se casou muito cedo, que o marido dela foi pra guerra no sul do Pacífico, que ele morreu lá. E é por isso que a Margot acaba deixando essa menina entrar na vida dela, porque ela fica com dó dessa história triste, né? De uma pobre menina que, pô, cruzou o país. Os Estados Unidos é um continente, quase, se você for pensar assim, né? Pra cruzar, ela fica com uma dó dela. E só que ao mesmo tempo a Margot, ela tem essa questão de ser uma mulher mais velha, namorando, casada, né, com um homem mais novo, ele é 8 anos mais novo que ela, e ele tá indo dirigir um filme na Califórnia, né? Então ela fica meio tensa, assim, porque se agora as pessoas têm preconceito com isso, imagina, né, naquela época, nos anos 50. Então, a Eve, ela se aproveita disso. Vai chegar o aniversário do Bill, ela marca o telefonema porque ela sabe que a Margot ia esquecer. E aí ela fala: Ai, parabéns, Bill. Eu me importo com você, sua mulher não, mas eu me importo com você. Entendeu? Tem toda essa coisa assim, né? Só que a Ela pega muito nos detalhes, né? Ela vai comendo pelas beiradinhas, assim. Exatamente. Ela é esperta. A Eve é esperta, gente. Aí o que que acontece? Ela tá na esperança, né, de que assim ela vai conseguir ir roubando toda a. Porque a intenção da Eve é roubar toda a vida da Margot pra ela, né? Então, ela começa a perceber. A Margot, ela começa a perceber isso. Ela se voluntaria, assim, de muita Pra ser bondade a do substituta, coraçãozinho é. dela para ser a substituta da É. Margot, né? Só caso a Margot não consiga fazer a peça, assim. Porque ela é Tipo, uma pessoa um muito bondosa. favor. Ela é Ela é muito uma bondosa. E querida. assim, não é que ela estudou a peça, é porque por ela estar lá todas as noites, entendeu? Ela acabou decorando. Chorava. Porque Ela é chorava. muita emoção. Ela assistiu todas as apresentações, ela sabe tudo de cor. Desde São E Francisco. aí a gente chega num momento muito fatídico, que é o aniversário. Que, diga-se de passagem, tem uma das. É a frase mais clássica, né, desse filme, que Sim. é: Gente, se prepare para uma noite, né? Para uma noite conturbada. Que as pessoas falam errado em inglês, inclusive, né? Eles acham que, ao invés de night, de noite, eles acham que é ride, de dirigir. Eu sempre Eu acho isso já acho engraçado. a tradução do nome desse filme muito errado. Porque dá Pelo que spoiler, veio. né? Sim. Dá spoiler. É um problema, gente, problemas da vida. Mais ou menos, porque muita gente Pode ser a assiste a Betty Malvada Davis, achando que a é. Malvada é a Bette Davis, né? É. Que é também. Enfim, complicado. Depois. Não, mas eu acho. Não, peraí. Aí eu vou parar pra discutir, porque eu acho que o que a Betty Davis tem ali é uma lição de humildade. Sim. Mas assim, ela é. Então, mas pra ela ter que aprender essa lição significa que ela não era muito humilde e ela pisava nas pessoas. Então, de certa Sim. forma, ela não era a melhor das pessoas, digamos. Ela era uma diva. Ela era, né? Ela se achava a última bolacha do Uhum, pacote e tal. E aí, então meio que a malvada pode ser qualquer uma delas, entendeu? uhum. E também tem que lembrar que tem muita gente que cai no papo dessa sonsinha, dessa boazinha. Ah, mas ela só tava. Ah, não, mas isso só aconteceu porque ela é muito boa. Ah, não sei o que, sabe assim? Eu vou Então, militar a favor da Bette Davis, porque no começo, quando a gente tá lá no camarim, inclusive as roupas desse filme contam uma história também, Sim. porque a Ivy chegou toda, né, Uhum. desarrumadinha e tal, não. É A tudo e a hora que Bette ela proposital. É chega tudo no proposital. quarto com a roupa dela, e com aquela roupa toda sim. preta, e fala: Ai, você gostou? Eu só tive que apertar um pouquinho do tipo, você é melhor que eu. Ai, me dá uma Ai, Aham. raiva. Me dá uma muito raiva disso. Gente, toda vez eu sinto raiva. Toda vez. Não é No momento possível. que elas estão lá no camarim, eu até tinha esquecido. A Bette Davis está falando sobre os papéis
que são escritos para mulheres da idade dela. Uhum. Eu vou militar a favor da diva. O que acontece? Total. Eu não sei se ela era uma pessoa assim com ego lá em cima, mas eu acho que por tudo que ela passou no teatro, ela criou essa casca. Porque o momento que ela, alguns momentos que ela conversa com a Karen, que a Karen também é um personagem, gente, maravilhoso, porque ela é uma dona de casa que tá sempre com seu marido, só que a opinião dela é fortíssima se você presta atenção. Sim. Ela é fortíssima. Então eu acho que ela acabou criando essa casca. E aí é aquela coisa que a gente falou do outro filme. São duas pessoas iguais, mas muito diferentes ao mesmo tempo. Porque no mesmo tempo que é a Norma, também é Bette Davis. Então a gente fica assim meio que perdido, né? Ela não sabe se ela tá atuando ou se ela tá vivendo a vida dela mesmo. Porque também é importante lembrar A que Bette Davis. era de A teatro, Bette né? Davis era uma notória diva que ela era bocuda, né? Ela era uma mulher bem. Todo mundo sabia que ela era uma mulher muito difícil, né? Teve aquele caso do quando ela foi escalada para malvada, porque não queriam de jeito nenhum, né? Ela Que foi não era tipo pra em ser, ela era último pra ser a caso, Claudette Colbert, que é a do que se Aconteceu Naquela Noite, que se machucou. machucou, Só que então, mas aí entra aquela questão que eu falei da Glória, de que tem que ser uma atriz muito tipo, muito certa para estar Específica. disposta a interpretar esse tipo de papel. Porque a Claudette Colbert, é muito famoso o fato dela não se deixar filmar por um certo ângulo Uhum. que ela não gostava. Sim. Ela era muito estrelinha, ela era um tipo Sim. diferente de diva, né? É. E a Bette Davis, imagina, o filme não seria esse filme se a Claudette Sim. Colbert tivesse E a gente interpretado. fala muito, Não, a não gente tá adianta. falando muito da Bette Davis ser uma diva, mas ela era uma diva que se deixava aparecer feia. Ela gostava de fazer esses papéis que eram Sim, complicados, imagina, né? Baby ela Jane. em Baby servidão Jane. humana, como Exatamente. Mildred, ela podre. Imagina. Gente, tem uma entrevista que ela fala que é porque ela veio do cinema mudo também, a Bette Sim, Davis, né? sim. Ela e a Joan Crawford vieram do cinema mudo. E ela falou que ela não esquece que uma pessoa virou pra ela e falou assim: como o cinema mudo acabou, você também acabou. Você não É. vai ser mais quem você é. E ela lutou assim ferozmente para ela conseguir, ela Uhum. fez essa transição magnífica do cinema mudo pro cinema falado e ela é uma das mais icônicas. Eu adoro as farpas que ela trocava com a Joan Crawford. Gente, é assim, Dá é um para fazer um nível. episódio inteiro só sobre o que teria acontecido a Baby Jane Gente, por eu Nossa. todas acho. as tretas. Por favor, Eu Maravilhoso. concordo, por por favor. favor. Estou no aguardo já. Coloca na lista. Não, mas então, aí a gente estava falando da festa de aniversário, né? A festa de aniversário, eu acho que o mais importante disso tudo é a aparição de Berlin naquele papel. Porque eu vou ser bem sincera, pra mim, é um dos maiores momentos dela, porque ela tem segundos de tela e ela é maravilhosa e você sabe quem é aquela personagem. Eu tenho Ela Ela demais é um brilha, assim. imã. ela Ela, brilha. o jeito que, a hora que ele fala assim, ah, vai lá falar com o fulano, ele vai poder te ajudar, não sei o quê, e ela tira o casaco e fala, ah, tipo, ah, vou lá, porque Uhum, eu quero seduzir ele pela minha carreira. Não, é assim, é um tchan, e aí ela era, não adianta, tem gente que Sim, tem. Ela sim. tinha, porque é um papel micro. E mesmo que não fosse ali aquele momento, você fala, tipo, não, ah, é a Merlin, é. eu ia falar isso que quando eu vi a peça, né? O Matt nunca tinha visto A Malvada, então a gente assistiu a peça e depois eu fiz ele ver o filme. Porque eu fiquei revoltada com a mulher que faz esse papel na peça. Porque eu falei, que atuação ruim! E, tipo, ela nem era ruim, sabe, de verdade. Mas é porque eu fico. Pra mim, esse é um papel muito óbvio da Marilyn, sabe? Que eu nunca Mas consigo a ver em outra comparação pessoa. também é complicada, Pois né, é, Juliana? É pois é. complicada, Uma né? pobre menina aleatória. É, E a Marilyn, é né? difícil. Ela brilha. Ai. Você, quando ela entra, parece que todas as luzes do lugar estão ali. Inclusive, tiveram muitas brigas entre ela e Bette Davis, porque a Mary, ela era conhecida por esquecer muito suas falas, né? E a Bette Davis, ela Super pegou metódica, assim, né? sim, e diz que teve momentos que a Mary chegou a chorar na mão de Bette Davis. Eu gosto A muito Bette que Davis, a nossa Suzana Suzana Vieira, Vieira não nossa tem Bette paciência para Davis, principiantes. não tem,
Mas assim, tá errado também nesse ponto da vida? Acho que não, vai, eu relevo um pouquinho, assim. Também. Eu sempre vou passar pano para a Branca Letícia da Mota. Sempre. Gente, eu amo, amo, amo que toda vez que eu venho aqui pros meus pais, está passando ou história de amor ou por amor, dessa vez tá passando as duas ao mesmo tempo e eu estou assistindo sem parar. É minha obsessão. Mas bom, aí depois com o tempo, ela consegue convencer a Carrie, né, que é a amiga da Margot, a fazer com que a Margot perca uma performance para ela assumir o papel, né? E para as pessoas descobrirem que ela é uma boa atriz. Então eles fazem com que o crítico vá lá para aquela apresentação. Eles fingem que o carro quebrou e a Margot fica, mas eu tenho que ir pro teatro. Eles falam, não, 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 não tem ali, deu ruim, deu ruim. E daí a Ivy se apresenta e ela é um sucesso de fato, né? Ela é uma boa atriz. Mas tem uma Afinal, ela estava atuando coisa. esse tempo todo? Ah, fala, desculpa. Nesse momento que tá a Norma com a Karen no carro, é um dos diálogos mais bonitos do Uhum, filme, porque ela realmente se abre e mostra o quanto ela também tem medo, porque a gente tá sim, vendo, né, É aquela o momento mais vulnerável dela da ali, Margot, é. dela expor as inseguranças da idade, de da dela. situação e tal, Uhum. porque até então ela tem aquela marra, aquela banca, aquela Sim, coisa de tipo, eu sou a estrela e é isso. E aí é o primeiro momento que a gente vê que ela fala, talvez a minha estrela esteja, o meu se momento esteja apagando. acabando Porque mesmo, né? E eu, também e tem eu acho muito. muito bonito que a Karen, nesse momento, parece que percebe o erro que ela cometeu. Uhum, sim. Porque ela vê o quanto. Porque, assim, fala muito sobre a amizade ali deles quatro, né? Uhum, Só que eu acho que eles nunca foram tão amigos como nesse momento. Isso que é um paralelo muito legal, porque a gente vê que a Eve tentou destruir tudo, mas o que ela fez mesmo foi unir a todos. E nesse momento, quando ela fica emocionada, porque aqueles olhos de Bette Davis, gente, transparece qualquer coisa, qualquer sentimento que aquela mulher tinha. Quando ela fala que, além da estrela dela, mas que ela queria acordar e ter ele do lado dela, nossa senhora, cara, parece assim que ela tirou um peso que ela tinha dentro do coração. eu acho que tem muito também pra gente discutir da questão de que uma mulher naquela posição, naquela época, tinha que se mostrar daquela forma, senão ninguém ia levar ela a Sim, sério, né? Pra você sim. conseguir se tornar aquela pessoa, você tem que demonstrar essa confiança e talvez ser grossa com algumas pessoas, sim. Porque assim Ou você você era consegue se impor. massacrada, né? Você vê o Exatamente. tanto, né? E outra questão que eu esqueci de mencionar até agora é que ela também está preocupada com a identidade dela como atriz, porque até então ela só fez papel de mocinha novinha apaixonada. Só que ela não é mais aquela menina Não, e tem uma grande crítica já a não escreverem papéis para para mulheres mulheres, mais velhas. sobre mulheres mais velhas, para mulheres mais velhas. É sempre a mocinha, a jovenzinha, nhenhenhé, né? Até Exatamente. ter parte do plot é que o amigo escritor, que é o que escreveu a peça atual que ela está atuando, Lloyd, né? é, ele está escrevendo uma nova peça e, de novo, A Margot a quer ser a Margot vai ter protagonista que novinha. interpretar uma mulher muito mais nova. E, assim, obviamente que no teatro a coisa é mais fácil de passar Sim. despercebido, entre Uhum. aspas, né? No cinema não tem como. Mas mesmo assim ela tá de saco cheio disso, porque querendo ou não, fica uma coisa do tipo, então a qualquer momento podem me trocar por uma novinha, diferentemente de um personagem da idade dela, né? Que é o que a Eve Sim, quer, porque a Eve quer esse papel novo, ela quer que seja para ela, Exato. né? Exato. sim. Então, É uma chantagem que ela faz ali no momento que é pra isso. ela interpretar isso. Porque aí a gente vê, né? A Margot e o Bill ficam juntos e fortes ali, e daí eles estão jantando com a Karen e o marido, né? E daí chega a Eve com o Edson, que é o crítico de teatro que fez a resenha boa sobre a atuação dela, né? E daí a Eve encontra com a Karen no banheiro das mulheres e ela fala: ou você faz com que seu marido me dê o papel, ou eu conto pra Margot que foi você que sabotou o carro pra que eu me apresentasse no lugar dela que é na noite. E aí ela fica desesperada. Ela fala: Meu Deus, eu vou perder a minha amiga.
eu vou perder minha amiga, o que eu faço? Só que quando ela volta pra mesa, a Margot tá assim, gente, relaxa, não quero isso não, quero curtir o tempo com meu marido. E aí ela fica, graças a Graças Deus. a Deus. E antes disso, ela tinha tido uma conversa com o Lloyd, né? É por isso que eu falo que essa parte, todas as mulheres ali, até a Eve, elas são muito fortes. Uhum, Porque esse momento, a Karen olha pra ele e fala, segura no rostinho dele quando eles estão em casa e fala: Você só vai passar na atriz que eu quiser que uhum. faça essa peça. E dá 2 tapinhas no rosto dele. Isso aí! Você é fofoqueira, mas quem manda é você. Só que o que acontece, né? Aí ela fala pro Edson que ela vai casar com o marido da Karen. Fala, olha, eu vou casar com Ah, ele, entendeu? Ele vai largar a mulher, vai ficar comigo. E o Edson fala, nananina não, meu amor. Nananina não. Você agora é minha. Eu sei da tua história toda. Eu sei que você mentiu. Você não era nada casada com um militar que morreu. Você não era nada de São Francisco. Seu nome, na verdade, é Gertrude. Entendeu? Você mentiu pra tudo. Você nunca nem foi pra São Francisco. Você nunca foi casado. Você nunca fez nada disso. Você, na verdade, estava tendo um affair com seu chefe. Você foi paga pra sair de lá e apareceu aqui. Então, meu amor, nananina não. Você é minha agora e acabou. E daí a gente volta pro início do filme, que é aquela premiação, que aí está ganhando o prêmio dela, né? Ela agradece a todos eles, ela agradece a Margot, o Will, o Lloyd, a Karen, e eles estão todos com uma cara ali de azulejo, né? Recebendo isso. Os dois casais estão felizes. Ela volta para sim. casa, e quando ela chega em casa, uma menina bate na porta dela, falando assim: Oi, olha só, sou uma grande fã sua. Eu vejo você se apresentando, eu falo, nossa, que maravilhosa. E aí ela vai se trocar. Nisso, o Edson bate para entregar o troféu para ela, né? O prêmio que ela ganhou, que ela esqueceu. Quando a Ivy volta, a menina fala: Olha, o motorista veio entregar o seu prêmio que você esqueceu no carro. Eu posso te ajudar. Só que aí, a Ivy fala, fica meio assim, ela sai, a menina bota o casaco da Ivy e fica se olhando no espelho. Quer dizer, o ciclo vai se repetindo, entendeu, Ciclo gente? Cinema. E teve Cinema. a cena que é o tipo o confronto final da Margot e da Eve, elas meio que se trombam ali na premiação, né? E aí Uhum. a Eve tá com o troféu, um troféu troncho na mão. Daí a Margot fala assim: Ai, ó, agora você pode colocar esse troféu no lugar que era pra estar seu coração. Sim. Muito Nossa, bom. ela dá um shade maravilhoso. E tem outra coisa, nesse momento da premiação, no começo e no final, gente, a Bette Davis não precisava falar nada. No começo, ela só acendeu um cigarro e alguém for colocar uma bebida no copo dela, ela não precisou falar nada. Naquele momento eu já falei assim, nossa, atriz demais. E no final, quando a câmera fecha nessa menina, e mostra toda a conjuntura de espelhos atrás. Uhum. E ela com aquele prêmio, cara, é praticamente mostrando as premiações do Oscar. É assim, é belíssimo, é uma coisa assim de Falando em uma. Oscar, Sim. esse até Falando hoje em é o Oscar, único filme na história em que as quatro mulheres receberam indicação ao Oscar e temos uma rixa aqui perderam onde nenhuma das todas. duas ganhou, né, Virginia? Nossa. Eu tava vendo um documentário sobre isso. A, porque o que que acontecia? Na época, não era o que definia quem era atriz coadjuvante e atriz principal, não era o tempo de tela, Era etc., diferente, é. ou as circunstâncias ali do Uhum. personagem. Era se você era uma atriz menor ou não. Era tipo, literalmente, se você é Difícil. coadjuvante na vida, né? Uhum. E a Anne Baxter, que é a que interpreta a Eve, bateu o pé falando que ela queria sim ser indicada a ser inscrita na categoria de atriz principal. É muita Porque cara isso de pau, né, significaria que gente? ela. Não, mas eu entendo ela, porque Ah, ela não, eu entendo passaria ela, mas. Meu Deus, de se uma eu tivesse atriz com a Bette Davis, eu só ia falar assim: coadjuvante entrega na pra ela. vida para uma atriz principal. Ela Uhum. foi um passo grande na carreira dela. Uhum. E aí, só que esse ano ela também. E aí, no fim, foi para a atriz principal a Glória Swanson por Crepúsculo dos Dos Deuses, deuses. que era tipo.
né, o comeback de Hollywood e tal, não sei o quê. A Bette Davis, que também tava numa situação muito similar. Lar- A Anne Baxter e aí outras duas atrizes que não eram tão. A Judy, que foi quem ganhou Uhum. o Oscar, é, o, o que explicado no documentário foi que no fim o filme se beneficiou por ter sido lançado mais próximo da cerimônia do Oscar. Porque Crepúsculo dos Deuses foi exibido em 49 e quem votava assistiu em 49. A Malvada viram no começo dos 50. Foi tipo, vai, sei lá, 6 meses antes do Oscar. E aí, o que ganhou, que eu não vou lembrar o nome agora, foi em dezembro. Então a atuação estava fresca na memória. Então acham que foi isso que aconteceu e Foi que a Judy o Holliday. fato É. da isso, Judy Holliday. É que eu não conheço ela, então, tipo, ela não, meio que não foi o grande filme que ela fez, que foi o que ganhou o Uhum. Oscar, né? Ela depois, coitada, foi perseguida por ser comunista e Eu tal. sei Um horror. exatamente que vídeo você tá falando que você viu, Virginia, porque eu também sigo o É, o canal do Be daquela Kind menina. Rewind. É, eu sigo É. o canal dela Então também. me Eu fala que eu amo. quero assistir. O É Be Be Kind Kind Rewind. Rewind. É uma É. menina que o pai Ela dela é fez brasileiro, inclusive. E ela fez um vídeo sobre a Ela Carmen Miranda também. fez um filme, um documentário só sobre essa disputa de Uhum. Oscar. E aí ela fala, muito, na época falaram que a Anne Baxter perdeu porque se inscreveu na categoria e concorreu com a Bette Davis e vice-versa. Se as duas não tivessem concorrido, a Bette Davis levava. É. Então fica aí. E assim, Crepúsculo dos Deuses foi indicado 11 e levou 3. O resto, quem levou tudo, inclusive melhor filme, foi a Foi Malvada. Malvada. Só melhor atriz que elas perderam É, mesmo. O resto foi de lavada, sabe foi. assim? E eu não concordo. Eu mas, de certa forma, é difícil, porque apesar dos filmes de ambos falarem sobre o jeito que tratam atores e essa máquina de moer gente, a Malvada era sobre o teatro, né? Então É. tinha esse distanciamento. Crepúsculo dos Deuses incomodou muito a comunidade de Hollywood. Ah, com Foi certeza, né? uma alfinetada muito pessoal. Uhum. Então, muita gente criticou e falou mal justamente porque era uma grande crítica ao cinema, à indústria de Hollywood, né? E eram pessoas que Sim. votavam no Oscar. Então, ficou complicado, né? Gente, e Oscar é E política. Oscar até hoje é política, nunca é melhor filme de verdade, entendeu? Sim. É toda uma questão que é irrelevante para os não, parâmetros de qualidade, de fato. E olha É. uma curiosidade. Pra quem segue meu canal de YouTube, o Tamarindo Book, sabe que eu sou muito fã do Somerset Maugham, Uhum. que escreveu O Fio da Navalha e Servidão Humana. Servidão Humana, quem estrelou, quem foi a estrela, foi a Bette Davis, interpretando a Mildred, que deu o Oscar a ela. Em O Fio da Navalha, quem interpreta uma das personagens, que também é maravilhosa, foi a Anne Baxter, que foi o filme que ela ganhou o Oscar. Então, assim, sem Somerset Maugham, um dos maiores escritores ever, nem Anne Baxter, nem Bette Davis teriam um Oscar. E é isso. Ambas estrelaram o filme, adaptação da obra dele. Hum. É isso. Foi muito difícil, as pessoas estão escutando, foi muito difícil a gente falar só um pouco desses filmes, Foi. porque o tanto que a gente gostava, e isso porque a gente nem falou de todos os elementos, né, que tem no filme, É. inclusive agora pra gente falar, né, sobre o etarismo, mais um filme que faz essa crítica, né, tão forte contra a idade que elas poderiam performar, né, em frente Uhum. às telas e tudo mais. Eu acho que nesse filme a gente tem uma desconstrução, como a gente já falou, né, completa da norma, mas eu também acho que a gente tinha que dar o ônus pra Karen, porque sem a Karen nada disso teria acontecido. Não, Porque se não fosse. na verdade, para mim, a Karen mostra um tipo de pessoa que é,
cai em papo de gente sonsa. Sabe assim? Às Uhum. vezes eu sei que é cruel você não. Tipo, chega alguém e conta uma história, ai, tão coitadinha, tão vítima do mundo e tal. E aí você, do tipo. Duvidar, eu sei que é Uhum. cruel, mas é tipo, é uma história tão universal. Aham. E aí, Sim. eu também acho que a Malvada é muito sobre lealdade, entendeu? Porque a gente sabe que se isso acontecesse, tipo, quando acontece na vida real, muitas pessoas, tipo, muito do círculo ali da Margot iria ficar do lado da Da Eve, Eve, porque claro. ela é a garota do momento, Com ela certeza. é a mais popular no momento. Imagina que eu vou ficar com aquela lá. Então, assim, tem muitas camadas, assim, sabe? Assim como o Sim. Crepúsculo dos Deuses fala muito sobre você não ser uma pessoa deslumbrada, de você se cercar de pessoas que te mantêm no chão, de você não se Uhum. deixar levar Sim. pelos delírios da fama e tudo mais. Para mim, o oposto da moeda é justamente a lição da malvada, de quando Sim. você tá no topo, você vai vai vir gente querendo se aproveitar de você, querendo ser seu sanguessuga, e nessa hora muitas pessoas vão te abandonar em troca de popularidade, de ficar do lado de quem tá mais, de quem tá no topo, etc. Então, assim, pra mim, esses dois filmes se complementam de forma maravilhosa, assim, no apanhado sobre fama. Sim. Mas aí o homem que ri fala que você pode chegar num título de nobreza, mas aquilo que vai te sustentar é a O sua amor, o o amor e as amor pessoas que dos estão em seus. volta de você. É, exatamente, exatamente. Gente, se Perfeito. fosse pra gente combinar, não tinha dado certo. Pois é. Mas Não, agora eu foi quero mesmo. saber quais são os filmes da semana que vem. Ah, é Vamos verdade. sortear. Vamos sortear. A gente vai ter que. Eu acho Da semana que vem, que. não, daqui a 2 semanas, né? É, Vamos lá, hein? Pegar. Deixa eu filmar aqui. Auditoria Exatamente. PricewaterhouseCoopers. No método infalível, auditável. Hickman. ai, Ah! Razão de acessibilidade. Razão de acessibilidade. duro de matar. Sim, sim. Duro de matar. Ai, vocês pegaram. Eu não sei qual Quer que eu pegar? pego Pega a razão, agora. se quiser pegar a razão de acessibilidade, pega que eu já pensei no outro. Então, tem Duro de Matar. Pera. Tem Duro de Simplesmente matar. Amor. Eu ia falar que Não, tem. calma. Não, calma. Tem. Pera, deixa eu ver. Mas eu não Não, sei deixa o eu quão escolher. Você já fácil é de escolheu. achar. Não, eu falei que se você Você já quiser, você pode pegar a razão de escolheu. acessibilidade. Porque eu me lembrei de um outro que é Não, muito mas bom. agora. E o que eu lembrei não é Pera. conhecido. E aí foi que eu. Foi minha. Deixa eu ver se eu. Hum, hum. Ai, Ai, também por que tem. que ele fez tanto Harry Potter, viu? Oh, meu Mas tem Deus. também um romance de outro mundo, gente. É o que eu ia Ai, eu já sei qual que Eu eu quero. sabia! falar. Não, eu quero perfume. Eu quero rever Ah, Sim, perfume. sim, 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 nossa sim. senhora, gente. Nossa Qual Ai, que vocês senhora. agora pensaram? o Eu romance de outro falei duro mundo, de matar. Truly Madly Deeply. É, Eu não é conheço esse lindo. também. Então vai conhecer. Pronto. Show. Não, a gente vai assistir. Não, calma. Regras são regras. A gente vai ver Razão e Sensibilidade, Ai, que é o melhor de todos. Não tem nem discussão. Duro de De Matar matar. e. Que você acabou de Qual que eu falar. falei? perfume, perfume. Mas eu me Perfume. arrependi Perfume. agora de ter Isso. falado Razão e Acessibilidade, porque eu acho que Virgínia tem que assistir o outro filme. É, Virgínia, ele é um filme muito importante. Eu posso É duas trocar? contra uma. É duas contra Eu uma. troco o meu, eu Eu não troco o sei, meu. deixa eu ver se. Eu sacrifico Razão e Não, não pode. Acessibilidade. Não, não. Imagina um, um, um episódio em homenagem ao Alan Rickman sem razão e sensibilidade. Não existe Mas isso. Virgínia É o é o Ghost, maior. é um Ghost É o Eu britânico com o Ghost. Alan assisto. Rickman. Eu assisto. Isso. Tudo bem, a gente faz tipo um bônus no final. Eu assisto. Fica Tá, tranquilo. A gente tá, vai, eu vou assistir. Eu vou tá. Então assistir. vai ser Duro de Matar. Combinado. Que Duro de mais? Matar, Razão e Sensibilidade, Perfume Perfume. e esse daí, que eu vou ver. Mas esse a gente não precisa discutir muito, é só pra você assistir, porque eu É, acho só pra. importante. Tá bom. É um serviço que a gente tá fazendo pra você, entendeu? Sim, Tá.
por Eu favor. tô sempre disposta a uma dose de Alan Rickman, porque eu amo ele. Eu A gente amo a também voz pode dele. assistir o clipe de In the Man de Texas, que é a minha obsessão de adolescente. Nossa senhora, se não teve uma menina que gostava do Alan Rickman e assistiu aquele negócio pensando assim, essa safada tá vivendo meu sonho. É tipo isso. Num posto de gasolina. Ele era tudo. Ele era, sério, nossa, a voz dele pra mim, eu queria todos os audiobooks de romance Você narrados sabe por que ele. tem Ai, vários sonetos do Shakespeare lidos por ele, sei, né? Eu já escutei sei. muito. Tem uma peça de teatro que ele fez também, só As que malucas. não tem. Tipo assim, ele fez a peça de teatro e não tem em nenhum museu de nada da BBC. E eu sou louca Qual é a pra peça? assistir. Shakespeare, ele fez Shakespeare no teatro. Ah, Não, minto, eu não sei se foi Shakespeare ou foi Hamlet que ele fez. É um Não, desses dois. É um dos dois que ele fez. E aí eu fico doida pra conseguir assistir. Tem um trechinho muito pequeno no YouTube, procura pra você ver depois. eu vou Eu vou ver se eu procurar. acho. enfim. Sim, Então gente. é isso. Nos vemos daqui 15 dias. Pra ver Alan Rickman, gente. É só alegria. Só Gente, alegria. que felicidade! Tchau, E gente. ó, Até a foi próxima. real, hein? Pelo amor de Deus. Muito Ai, bom. gente. É isso. Até a próxima.